Então, gente, hoje a gente vai iniciar o estudo da neurologia dentro da clínica médica. Vocês já tiveram, se a gente for recapitular, desde os primeiros períodos, vocês tiveram lá neuroanatomia, histologia neurológica, fisiologia, farmacologia, semiologia, foi uma das últimas bem importantes que vocês tiveram. E tudo isso, obviamente, nós vamos precisar incorporar para que a gente traga isso para a clínica médica. Então, eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, putz, aquela aula que eu tive lá atrás, é aquela aula que você teve lá atrás. Infelizmente, o nosso sistema de ensino, ele é assim, ele é fragmentado, infelizmente. Tomara que, com essa nova proposta que está para chegar, a gente consiga fazer ciclos mais bem transdisciplinares, e que a gente consiga envolver melhor todas essas subdisciplinas, vamos dizer assim, pequenas disciplinas que formam um todo, assim como é feito lá fora, nos países, diria, americanos, europeus, enfim. Bom, mas é o que a gente tem para hoje. E a nossa intenção aqui é falar uma abordagem mais simplificada. Claro que não dá para me aprofundar muito nas principais afecções, nem em todas as afecções, longe de mim, né, não tenho esse intuito, porque a gente não tem tempo também. Então, isso aqui é muito mais uma diretriz, é muito mais um direcionamento para que vocês saibam aonde e o que buscar para estudar, para complementar esses estudos. Tá? Então, aqui eu quero mais chamar a atenção de vocês que a neurologia está aí, ela é das especialidades que tem uma das maiores casuísticas de prevalência dentro da clínica, do atendimento de clínica e cirurgia de pequenos animais, sem dúvida nenhuma. Veja, quem tiver dúvida, vai lá, pode conversar com o professor Adilson, como é que tem sido os últimos anos em relação aos atendimentos de especialidade. Tenho certeza que a neurologia está lá no top 3, pela quantidade de casos, né? Então, assim, é muito importante que a gente se atente para isso. Deixa eu desligar aqui o som do meu WhatsApp. Legal. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de neurologia em si. Quando a gente pensa em todo o sistema neural, é imprescindível que a gente entenda que existe uma conexão entre todas essas estruturas neuroanatômicas que vão permitir que um paciente, ou que nós, seres humanos, que a gente desenvolva as ações de maneira com movimentos voluntários. Nós vivemos à base de movimentos voluntários, nós temos movimentos involuntários que são imprescindíveis para a manutenção da nossa homeostase, e nós precisamos ritmar, nós precisamos coordenar e equilibrar todos esses movimentos. Vocês estão vendo aqui, então, uma animação de um cão fazendo justamente isso que eu estou falando para vocês, combinando as suas estruturas de sistema nervoso para que ele consiga marchar, andar, marchar, correr, e para isso ele tem que iniciar movimento, para isso ele tem que coordenar o seu movimento, para evitar movimentos erráticos, exacerbados, e para isso ele tem que equilibrar esses movimentos. É claro que essa é uma visão aparentemente muito simplista do que eu estou propondo para vocês, mas aos poucos nós vamos aprofundar o conhecimento das estruturas que vai permitir vocês entenderem exatamente como reconhecer a localização de uma lesão, que é o que vocês fizeram até hoje, né? Na semiologia, não sei com quem vocês tiveram aula de semiologia, mas acho que não foi comigo, as últimas turmas não tiveram aula comigo, geralmente nossos orientados que estão pegando essas aulas, mas sem dúvida nenhuma, vocês viram ali a importância da neurolocalização, da localização anatômica da lesão, essa neurolocalização para permitir que a gente faça o diagnóstico diferencial de afecções. E agora chegou a clínica médica que vai falar justamente de quais são as principais afecções. Bom, se esse cérebro, se esse cerebelo, se esse sistema vestibular que está ali no tronco encefálico, em algumas áreas específicas do cerebelo, do sistema nervoso periférico, se não tiver tudo integrado com a medula espinhal, com nervos periféricos, com junção neuromuscular, músculo, ou órgãos internos, né, pensando na parte que é involuntária, sistema nervoso autônomo, se tiver alguma lesão em algum desses componentes, esse paciente começa a ter uma série de alterações, que nós vamos chamar de sinais clínicos. Eu sempre deixo muito claro para vocês, né, que
cão, gato, animais, eles não têm sintomas. Não se esqueçam disso. Nós temos sintomas, porque nós contamos o que nós estamos sentindo. Eles não têm sintomas, eles têm sinais clínicos. E é baseado nos sinais clínicos deles que nós vamos nos guiar para entender. Um sinal clínico é uma disfunção. Se tem uma disfunção, algum local que seria responsável pela função adequada que não está funcionando foi lesada. E olha o que eu estou propondo para vocês agora. Eu estou propondo que vocês façam um caminho inverso, eu sei, de muito daquilo que talvez nós tenhamos aprendido errado até hoje. Porque é muito mais fácil você ver um cachorro chegando para você lá no atendimento, você olha para ele e vê lá que ele tem uma, sei lá, uma fasciculação, uma mioclonia, você já olha para aquele cachorro e fala assim, eu sou foda, eu tô estudando pra caramba, tô vendo um monte de palestra online, um monte de gente foda também, né, dando palestra, e eu já sei, assim, sem encostar no bicho, eu já sei, esse cachorro aí tem sinomose, olha lá, fasciculação, mioclonia, né, ele tá com dificuldade de deambulação, e aí a gente começa a errar. A gente começa a errar porque a gente, infelizmente, a gente está sendo criado para pensar em doenças, antes de pensar no qual é o local que está acometido. E isso eu não estou falando só de sistema nervoso, não, tá, gente? Eu estou falando de todos os sistemas orgânicos que vocês podem imaginar. O nosso cérebro, né, o nosso encéfalo, ele foi trabalhado para que as nossas vozes internas, elas fiquem lá chutando diagnóstico para vocês. Esse cachorro aí, ó, ele tem sinomose. Esse gato aí tem PIF. Não, esse gato aí, ele tem FeLV. Olha lá as características dele. E a gente não deveria fazer isso, porque a partir do momento que nós começamos a fazer dessa forma, a gente tem uma linha muito tênue entre acertar aqueles sinais que são muitas vezes muito característicos de uma doença, mas essa linha é muito tênue também para a gente errar, porque se você descarta essa doença, você não pensa em diagnósticos diferenciais. E eu sempre falo para os meus residentes, né, e para os meus pós-graduandos também, alguns deles acredito que estão aqui com a gente, eu sempre falo o seguinte, você será um médico veterinário melhor à medida que a sua lista de diagnósticos diferenciais for maior. Você será um veterinário melhor à medida que a sua lista de diagnósticos diferenciais for maior. Então pensem nisso. Tá? É importante que vocês saibam reconhecer sinais clínicos, calar as vozes que vão ficar chutando diagnósticos imediatamente, que a gente faça uma boa avaliação clínico-neurológica, sempre, né, o animal sistemicamente, para depois passar para a parte neurológica em si. Assim como se a gente estivesse falando de outras especialidades, a mesma coisa. Para que depois, então, a gente junte esse quebra-cabeça de sinais clínicos para colocar, então, aonde está o problema que leva a essas disfunções. Qual local não está fazendo sua função adequada e está mostrando, então, esses sinais clínicos específicos. E a partir do momento que eu sei onde está a localização de lesão, aí sim eu vou começar a pensar, peraí, qual que é a espécie que eu estou trabalhando? Qual é a raça desse animal? Qual é a idade dele? Ele é mais jovem? Ele é um adulto? Ele é mais velho? Vocês sabem que tem doenças que são mais predispostas em animais mais jovens, outras mais em animais adultos, outros mais em idosos, e por aí vai. Qual que é a função desse animal? É um cão de companhia, realmente? É um cão de guarda? É um cão de corrida? É um cão de exercício? É um cão de quê? Isso pode ajudar também a gente estabelecer algumas probabilidades dentro das nossas listas de diagnósticos diferenciais. Então, a gente vai ter que pensar de uma maneira bem ampla, bem sistêmica, para a gente entender quais são as doenças mais comuns, e num segundo plano, se a gente descartar as mais comuns, a gente vai pensar quais são também as menos comuns, que podem acometer aquela localização específica, naquela espécie, daquela raça, naquela idade, com aquela função, daquele sexo, etc, etc. Tá? E aí a gente vai sim começar a fazer os nossos exames complementares. Nunca antes disso. Os exames complementares, eles não podem ser justificados pela rotina, pela correria. A gente não pode simplesmente... Por que eu estou pedindo um hemograma? Porque é de rotina.
Não, não pode ser assim. A gente tem que trabalhar com o que nós chamamos de medicina baseada em evidências. Trabalhar com problematização. Então, se eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema. O que me permitirá resolver esse problema? Por que eu vou fazer uma bateria de exames que às vezes não estão nem relacionadas com este problema? Então, a gente vai começar a discutir muito isso, e vocês vão ver que nas próximas aulas a gente vai falar que a gente realmente começa a entrar em doenças, a gente vai falar muito disso. Eu preciso ter evidência para que eu suspeite daquela doença. A partir do momento que eu tenho evidência, eu vou pedir exames complementares para justificarem essa minha suspeita clínica, ou para confirmar ou para descartar. Ok? Tranquilo? Eu vou acompanhando mais ou menos aqui no chat, para saber se vocês estão fazendo alguma pergunta. Se quiserem, tranquilamente interrompam com o microfone, tá? Bom, aqui algumas literaturas que já estão lá nas... vocês têm algumas delas lá na lista, né, de literatura do plano de aula, outras não, são um pouco mais avançadas, mas depois, se vocês quiserem, eu passo isso por escrito para vocês, eu tenho isso por escrito, e são bem interessantes, tá? Então, para quem gosta da área, para quem quer se aprofundar da área, é bem importante que vocês comecem a estudar em livros específicos, porque vai ser um estudo muito superior a você simplesmente ler um capítulo de neurologia dentro de um livro que tem mais um monte de outros assuntos, de outros tópicos, ok? E minha dica sempre é, se vocês capricharem na neuroanatomia, vocês vão ver que nas próximas aulas a neuroanatomia é fundamental. Se vocês souberem neuroanatomia e neurofisiologia, ou até juntando as duas, a gente vai chamar isso de neuroanatomia funcional, qual parte do sistema nervoso é responsável por qual ação? Se vocês souberem muito bem isso, vocês têm 80% aí do caminho andado, porque o resto é saber doença. E doença, a gente vai pegar o livro, facilmente a gente vai estudar essas doenças, vamos dizer assim. Tá? Não estou desmerecendo a minha própria aula de clínica das doenças, não é isso. Mas eu estou falando para vocês que na hora do vamos ver, na hora do atendimento, não adianta nada você ter todas as doenças decoradas na sua cabeça se você não souber fazer uma boa avaliação clínico-neurológica e também saber interpretar essas peças desse quebra-cabeça para localizar a lesão. Para depois pensar qual é a doença que faz acometimento dessa lesão, desse local. Ok? Muito bem. Não poderia deixar de fazer uma contextualização neuroanatômica funcional para vocês. Então, muito rapidamente, tá? Não vou me aprofundar, mas se vocês tiverem dúvidas depois, eu sugiro fortemente que vocês ou tirem dúvidas, de preferência que busquem material para o estudo específico disso. Eu já coloquei alguns materiais complementares para vocês, aquele capítulo de exame neurológico que eu sempre passo, já pus na pastinha de vocês devem ter recebido já, compartilhei pelo grupo também. Coloquei um material sobre dor, que é bem interessante, ele vai falar muito também de fármacos para que a gente utilize como anti-inflamatório, os opioides, outros analgésicos, porque eu não vou ficar falando disso em cada afecção, e vocês vão ver que a maioria delas, na neurologia, a gente muitas vezes vai fazer uso de anti-inflamatório, de opioide, etc. Então eu não vou ficar comentando cada um deles, qual é a dose, por que é, por que não é. E esse capítulo que eu mandei para vocês, na verdade um artigo, é uma revisão muito boa da professora Denise Fantoni, tá? Então fortemente recomendo que vocês leiam ele para complementar também os assuntos. Muito bem. Rapidamente, a microestrutura do sistema nervoso, ela é composta a principal célula, diria assim, né, do sistema nervoso, é o neurônio, e aqui vocês estão vendo um neurônio sendo conectado com outras células que estão representadas em outras cores. Então, neurônio com seu corpo neuronal, também chamado de soma, o seu núcleo, aqui a representação de várias organelas internas, que durante a microscopia a gente pode ver isso com uma coloração um pouco mais escura, que são principalmente os complexos de Golgi. Eles ficam inclusive, muito acumulados, e muitas mitocôndrias também acumulados nessa parte de transição entre o soma e o axônio, porque essa é uma região que precisa de muita energia para que os neurotransmissores, substâncias neuroativas e que sejam enviadas por esse axônio, depois que esses carreadores voltem e sejam preenchidos novamente com todas essas substâncias. Isso não para nunca, vocês sabem disso. Bom,
aquela substância de News que vocês veem quando vocês estão vendo a microscopia, justamente são essa marcação dessas organelas que estão aqui nesse citoplasma. Existem células da glia, células gliais, que também preenchem essa estrutura toda, essa trama de tecido que nós vamos chamar de neurópilo ou neuróplio. Então, essa é a trama de tecidos, onde vão estar também as células glia. Então, aqui representando, por exemplo, um oligodendrócito, que existem várias funções, uma delas é de sustentação, de proteção. Inclusive, ela é responsável pela produção da bainha de mielina, que vai mielinizar muitas das fibras que necessitam de uma transmissão sináptica muito rápida. Tá? Então, lembrem-se, né, quando uma fibra axonal ela apresenta bainha de mielina, significa que a transmissão sináptica ela vai acontecer numa velocidade muito rápida e de uma forma saltatória. E existem fibras que não precisam dessa velocidade tão rápida assim e que vão ser mais finas e desmielinizadas. Lembrem-se que o primo, entre aspas, dos oligodendrócitos, porque o oligodendrócito está no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, nós temos uma célula muito similar, que faz as mesmas funções, mas ela vai receber o nome de célula de Schwann, ou de Schwann, como queiram. Tá? Então, as mesmas funções que o oligodendrócito. E no sistema nervoso central, nós temos o astrócito também, essa representada em verde. Estão vendo ela se comunicando com vasos sanguíneos e com todas as demais células desse neurópio. Justamente porque ela é responsável por fazer troca gasosa, troca de substâncias para manutenção do metabolismo e da homeostase de todo esse sistema neural. Ok? Então, ela é muito importante, essa célula, e também é muito importante na recaptação de neurotransmissores, para que sejam depois devolvidos para os neurônios, para que eles façam suas funções. Existem também células pequenininhas, que no microscópio, elas parecem um formato de banana, parece uma bananinha, a gente costuma chamar de bananinha, uma bananinha, quando a gente está vendo as células, né, seja lá na patologia, quando a gente está vendo o sistema nervoso, ou na microscopia histológica, que seja. Então, elas são chamadas de células da micróglia. Elas são responsáveis pela primeira defesa do sistema neural frente a qualquer tipo de insulto. Então, quando tem um insulto, seja traumático, infeccioso, inflamatório, não importa o tipo, essas células da micróglia, elas tendem a se transformar em células gigantes, como se fossem macrófagos gigantes, geralmente espumosos, os chamados células Gitter. Vocês devem lembrar isso também lá da parte histológica, da parte de patologia, depois dei uma recapitulada. E, finalmente, existem células aqui, ó, que vocês estão vendo nesse formato cuboidal, e elas têm cílios, vamos dizer aqui, sendo projetados para dentro de uma área preenchida por fluido cerebroespinhal. Ou seja, se isso estiver dentro do encéfalo, nós estamos falando dos ventrículos. Então, existem 2 ventrículos laterais, existe um terceiro ventrículo que comunica esses 2 laterais, e existe um 4º ventrículo que está ali entre cerebelo e ponte. Eles estão sempre conectados entre eles, e vocês sabem muito bem, quando eles, por algum motivo, se obstruem, essa passagem de fluido cerebroespinhal, conhecido como líquor, pode se acumular dentro desses ventrículos, levando a um processo que nós podemos chamar de hidrocefalia, e a gente vai conversar disso mais para frente. Essas células, gente, elas são responsáveis, elas como se fossem um epitélio aqui, elas não deixam com que esse líquor adentre para essa trama de células, ou para o sistema neural em si. Ela é muito importante para isolar, e também ela é muito importante porque na região dos ventrículos, ela apresenta vamos dizer assim, umas dobras que recebem uma trama de capilares intensamente aqui na sua base, que vão formar os plexos coroides. E esses plexos coroides vão, então, fazer a ultrafiltração do sangue, que está chegando a esses capilares, para, então, esse ultrafiltrado vai originar o fluido cerebroespinhal. Então, o líquor vai ser produzido nos ventrículos para que mantenha todo esse sistema ventricular adequado. E aí tem um monte de função importante, né, desse sistema ventricular estar íntegro. Uma delas, das mais importantes, é a proteção e fazer com que o peso relativo de todo o encéfalo, ele fique muito mais leve, vamos dizer assim. É como se o nosso encéfalo estivesse boiando nessa onda de fluido que tem internamente a ele e externamente também, porque tem na região de espaço subaracnoide
Vocês devem lembrar também entre as meninges. Muito bem. Então, isso aqui é só uma recapitulação do que vocês já viram lá atrás, para a gente falar a mesma língua. E aí, relacionado à macroestrutura. Alguém falou que estava chiando, tá tudo bem aí? Então, depois normal para mim, normal também. Vocês, por favor, me interrompam, tá? Se tiver alguma alteração aí, vocês me interrompam. Bom, a macroestrutura, nós temos aqui uma peça anatômica mostrando um crânio de um cão, que foi cerrada, essa peça anatômica, na região sagital mediana. E aí a gente consegue ver, justamente, sem as foices, né, que foram retiradas aqui, principalmente a longitudinal, a gente consegue ver todo o encéfalo. Gente, o que é encéfalo? São todas as estruturas parenquimatosas neurais que estão dentro da caixa craniana. Não confundam encéfalo com cérebro. Até porque a tradução de brain não é cérebro. Infelizmente, tem muito erro de tradução na nossa literatura portuguesa. Então, brain significa encéfalo. E o cérebro é somente uma parte do encéfalo. Tá? O cérebro está contido no encéfalo. Então, o encéfalo, ele é composto pelo cerebelo, que parece esse arbustinho aqui, parece uma couve-flor, cerebelo. Tronco encefálico, que vai começar aqui, ó, na região de mesencéfalo, ponte, que ela faz essa barriguinha que parece uma ponte mesmo, uma ponte, e depois a região de bulbo. E depois vai vir medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central, mas agora já extracraniano. Muito bem, então todo o restante, tirando o cerebelo, tirando o tronco encefálico, todo esse restante aqui, ó, é o cérebro do animal. Tudo isso aqui é cérebro. Tá? Então não confundam cérebro com encéfalo. Quando eu falar cérebro, problema cerebral, vocês têm que pensar no cérebro. Quando eu falar encéfalo, pode ser uma encefalite, por exemplo, causada por pelo vírus da sinomose. O cão adquiriu o vírus da sinomose e ele está portando uma encefalite, uma meningoencefalite. Quer dizer o quê? Que ele tem várias regiões do seu sistema nervoso central acometido. Inclusive pode fazer uma meningoencefalomielite. Até a medula espinhal também pode estar acometida. Tá? E assim a gente vai conversar devagarzinho durante as nossas aulas. Lembrem-se que esse cérebro ele vai ser dividido em duas estruturas. Essa que está numa coloração um pouquinho mais escura, né, onde tem os sulcos, os giros cerebrais, que é a parte mais cortical, que nós vamos chamar, então, de telencéfalo. E essa região aqui mais interna, vamos dizer assim, daqui a pouco tem uma outra foto que vocês vão entender um pouco melhor, essa divisão dos dois hemisférios cerebrais e o miolo. A gente sempre fala, o cérebro é como se fosse um pão ou uma laranja. A parte cortical vão ser, né, os córtex cerebrais, esses hemisférios cerebrais, eles vão ser os telencéfalos, e esse miolo, que vai unir os dois hemisférios, vai ser o diencéfalo. E aqui nesse diencéfalo, nós temos essa região mais brancacenta aqui, que é justamente responsável por manter os dois hemisférios cerebrais unidos. Tá? Então, é o corpo caloso. Esse corpo caloso, ele é uma estrutura de fibras que vai atravessar, fibras axonais, que vão atravessar de um lado para o outro. Inclusive, a gente vai chamar isso de uma comissura, porque vai ter passagem de fibras de um lado para o outro, e vai ser responsável pela manutenção, então, dessa estabilidade dos dois hemisférios cerebrais, junto com o diencéfalo. Aqui nós temos as estruturas talâmicas, né? Aderência intertalâmica, esse redondinho, e todas essas estruturas de tálamo, do diencéfalo, inclusive aqui mais branquinho, aqui asma óptico. Aqui nós temos a região onde está inserida, onde tem a célula túrcica, perdão, e aqui a região da hipófise, e por aí vai, tá? Então, a eminência de alguns nervos cranianos, e por aí vai. Muito bem. Os ventrículos aqui a gente não consegue ver bem, né, mas aqui nós temos a região de terceiro ventrículo, comunicação aqui com aqueduto, ele vai se comunicar daqui a pouquinho aqui com o aqueduto mesencefálico, depois vai passar por dentro aqui até se comunicar com o canal espinhal. Bom, e reparem que em volta de tudo isso só tem osso, 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 osso. A parte mais fininha é aqui na frente, ó, na comunicação dessa parte do lobo frontal, dessa parte robusta, que é o bulbo olfatório. Lembrem-se, né? Nós temos um bulbo olfatório que parecem azeitonas. Olha o tamanho do bulbo olfatório desse cão. Olha isso aqui. Muito maior do que o nosso. Por quê?
porque eles dependem muito ainda da olfação. É um sentido muito aguçado nos cães e gatos, a olfação. Nós temos muito mais desenvolvido a nossa parte de occipital, que neles está aqui, ó, menos desenvolvido. Por quê? Porque eles não dependem tanto da visão. E nós dependemos muito da visão. Por isso, nosso córtex occipital, que é onde é processada a imagem para virar visão, ele é muito mais aguçado, então ele é muito maior, muito mais robusto. Então, isso vai depender muito de como evoluiu cada espécie com o passar do tempo. Então, aqui eu estava falando para vocês que é uma comunicação muito, vamos dizer assim, a comunicação mais fininha que existe de osso. Aqui, essa parte óssea aqui, nós chamamos de placa cribiforme. Justamente por onde estão passando várias fibras desse bulbo olfatório e vão lançar essas várias fibras que vão formar o que nós chamamos de nervo, não é bem um nervo, mas nós chamamos de nervo olfatório, que vai aqui para a cavidade nasal. A cavidade nasal está bem aqui. Ou seja, entendam agora que essa região é uma região importante. Quando infeccionada, bactéria, fungos, muito comum o animal ter sinusites fúngicas. Olha o seio frontal aqui também. Então, se esse animal tiver sinusite nessa região, nos seios maxilares, mas se tiver acometimento por infecções nessa região também, ele pode ter acometimento dessa plaquinha fininha cribiforme e esses agentes entrarem a parte intracraniana, acometimento encefálico, meningite, encefalite e por aí vai. É uma região que também alguns tumores, dentre os quais o meningioma também gosta de fazer acometimento. A gente vai ver depois os principais tumores, tá? Meningioma, só adiantando, olha o nome, meningioma. É um tumor que vem das meninges. É o principal tumor intracraniano de cães e gatos, tá? A grande maioria das vezes é benigno, mas como ele vai ocupar espaço, não tem para onde esses ossos se expandirem. Então, se estiver crescendo alguma coisa aqui dentro, ela vai espremer esse encéfalo. E aí esse paciente vai ter, via de regra, ele vai ter sinais neurológicos. Olha só que corte interessante. Então, imagine aqui que vocês estão observando pelo aspecto dorsal essa foto. Então, os dois hemisférios cerebrais separados, de um lado, de outro. Aqui a abertura do ventrículo lateral de um lado e de outro. Aqui a região de aderência intertalâmica, que foi cortada. E toda a região também de tronco, né, a parte de encefálica, e depois a região de tronco encefálico toda, vamos dizer, dividida. O cerebelo, que foi retirado aqui através da remoção da ressecção dos pedúnculos, para tirar o cerebelo para poder ter essa visão dorsal desse tronco encefálico também. Tá? Então, bem interessante a gente ver essa comunicação entre os hemisférios cerebrais. E aqui, só para que vocês lembrem também, e mais para frente, para quem quiser trabalhar mais com a neurologia, se aprofundar mais na neurologia, são cortes que eu tenho certeza que vocês aprendem lá na patologia, e que para neuroimagem vai ser muito importante. Eu sei que vocês não tiveram nada relacionado com tomo e ressonância. Eu falo um pouquinho de tomo e ressonância rápido, que durante a aula não dá para a gente investir muito tempo, mas na disciplina optativa de neurologia a gente aprofunda mais. Então, aqui nós estamos mostrando cortes que foram feitos de maneira transversal, né? Então, imaginem o focinho para frente, fazendo vários cortes, que vai da parte rostral para a parte caudal. Então, a parte bem dos bulbos olfatórios, né, os pedúnculos olfatórios, começando com lobos frontais, a parte de corpo estriado, e por aí vai. Vocês estão vendo que vai indo cada vez mais caudal, e aí depois vocês podem ter a colinha aí, o número 6, onde vai estar a região do quiasma óptico aqui, ó. Quiasma óptico. E aí vai, por aí vai. Depois a gente tem a região mesencefálica, vocês estão vendo o cerebelo aqui em cima, ó, cerebelo. Depois até a transição para medula espinhal. Finalizando aqui, parte mais de transição para medula espinhal. Bom, reparem aqui, gente, no encéfalo, como substância cinzenta, que é quem contém corpos de neurônios. Lembrem-se que um grupamento de corpos neuronais com a mesma função vai receber o nome de núcleo. Então, um núcleo é um conjunto de corpos neuronais, ou de somas neuronais, com a mesma função. E eles estão sempre na substância cinzenta, quando no sistema nervoso central. Mas não pode ter conjunto de corpos neuronais fora do sistema nervoso central? Pode.
quando eles estão no sistema nervoso periférico, eles vão estar agrupados no que nós chamamos de gânglios. Tudo bem? Tudo bem. Então vejam aí, substância cinzenta, ela está mais externamente na parte cortical. Depois vem aí uma trama de substância branca, literalmente esbranquiçada, vocês podem ver, né? E aí nós temos núcleos cinzentos, né? Núcleos de substâncias cinzentas entremeadas internamente também. Ó, substância cinzenta. Então, núcleos, a gente chama dos núcleos da base, e por aí vai. Bom, na medula espinhal, isso inverte, vocês sabem muito bem. Então, agora, a substância cinzenta, ela está dentro, ela está no meio, formando aqui a borboleta, ou H medular, do jeito que vocês preferirem, e a substância branca está externa. Então, houve aí uma inversão entre o cérebro e, o encéfalo e a medula espinhal. Show. E, finalmente, para a gente acabar essa parte de revisão neuroanatômica, lembrar que o sistema nervoso central, através do encéfalo e medula espinhal, ele precisa se comunicar com o sistema nervoso periférico. Para que aconteça essa comunicação, existem, então, os nervos, que todo mundo pensa logo em nervo quando eu falo sistema nervoso periférico. Então, se a gente for pensar na divisão estrutural desse sistema nervoso periférico, nós temos que pensar que, a partir do tecido central, existe, a partir do tecido do sistema nervoso central, existem emissões de ramos, de pequenas raízes, que vão se juntar para formar um nervo. Essas raízes podem ser raízes de nervos cranianos, ou raízes que vão se juntar para formar nervos espinhais. Ok? E esses nervos todos vão fazer a sua distribuição por todo o organismo do nosso paciente. Bom, pensem de maneira bem simples que as raízes, elas podem estar acometidas por uma doença. Seja as raízes de nervos cranianos ou raízes de nervos periféricos, de nervos espinhais. Tá até errado aqui, tá? Nervo periférico é uma redundância, né, gente? Se é nervo, é lógico que é periférico. Tá? Então depois vocês podem riscar esse periférico aqui, que tá errado. Então, as raízes dos nervos, quando acometidas, vão receber nomes de radiculopatias. Então, um conjunto de doenças que podem acometer as raízes dos pacientes. Então, vocês já devem ter ouvido, por exemplo, na época da Zika, vocês devem ter ouvido aí, o paciente humano está desenvolvendo síndrome de Guillain-Barré por conta de uma reação imunomediada secundária ao agente etiológico, e aí o corpo começa a produzir anticorpos que começam a destruir essas raízes. E aí o ser humano começa a desenvolver uma série de hipotrofia muscular na região paraespinhal e falência respiratória, e pode inclusive a óbito. Tá? Para de falar, enfim, tem várias alterações. Tá? Existem várias radiculopatias na medicina veterinária também, inclusive síndromes muito similares com Guillain-Barré, e a gente vai falar disso na última aula, quando a gente falar de sistema nervoso periférico, doenças do sistema nervoso periférico. Existem alterações propriamente ditas nos nervos, tá? Então, são as neuropatias propriamente ditas. Então, não confundam neuropatia com qualquer doença neurológica. Tá? Então, neuropatia propriamente dita, do seu radical, vem de nervo. E aí pode ter uma neoplasia crescendo no nervo, pode ter um trauma que fez uma ruptura desse nervo, pode ser uma infecção no nervo, pode ser uma lesão iatrogênica, que o cara foi lá dar uma vacina na perninha do cachorro e fez lesão do isquiático. Né? Acontece, né? Infelizmente. E por aí vai. Quando o problema está cometendo junção neuromuscular, nós vamos chamar então de juncionopatias. Então nós temos aqui o nervo, né, que está chegando e se comunicando com um órgão efetor, seja ele um músculo ou seja ele uma glândula, por exemplo. Então esse músculo, quando é estriado esquelético, nós estamos pensando no sistema motor voluntário. Quando é um músculo liso, o músculo cardíaco, nós estamos pensando no sistema nervoso autônomo, né? E quando são glândulas também, sistema nervoso autônomo. E aí nós vamos ter, então, uma série de funções e de granulação de neurotransmissores específicos aqui nessa junção neuromuscular. E algumas doenças gostam dessa região. Exemplo, botulismo. Botulismo, as toxinas botulínicas, elas agem nessa placa pré-sináptica, impedindo que esse terminal nervoso
possa degranular a acetilcolina na fenda sináptica. Se não tem acetilcolina, ela não vai se ligar com seus receptores para fazer um potencial de ação para fazer os músculos se contraírem. E aí esse animal fica todo flácido. Tá? Então esse é só um exemplo, que também vai ser melhor discutido lá na última aula, relacionado com o sistema nervoso periférico. Tá? E finalmente o órgão efetor em si. Como assim, Bruno? Você está querendo dizer que músculo faz parte do sistema nervoso? Sim, sim, faz. O órgão efetor vai entrar como parte importante do sistema neural como um todo. Porque não adianta nada. O sistema nervoso central está trabalhando normal, enviar sua ação específica, sua função específica pelo sistema nervoso periférico, passou pelo nervo, passou pela junção neuromuscular e o músculo não responde. Seja lá pelo problema que for. E aí? Esse paciente não vai desenvolver a ação que a gente falou lá no primeiro slide que ele precisa para fazer função motora voluntária ou funções involuntárias autonômicas. E ele pode estar fadado, então, a paresias, paralisias, de membros, de órgãos, inclusive come óbito. Tá? Então, a gente precisa que tudo isso esteja integrado e funcionando adequadamente. Beleza, galera? E aí vem a nossa abordagem neurológica, então, para a gente terminar essa parte de contextualização. Então, vem a parte que vocês pegaram tudo isso integrado, misturaram com farmaco, misturaram com fisiologia, misturaram com tudo, e foram para a semiologia. E a semiologia mostrava para vocês que o exame neurológico ele é muito importante, a localização de lesão ela é muito importante, porque se a gente não souber localizar a lesão, nós já falamos, nós não sabemos quem está deixando de fazer sua função. E a gente fica chutando o diagnóstico, que infelizmente, já falei para vocês, é um método muito incorreto. Você vê um paciente e já fica pensando nos nomes dentro da sua cabeça. Quando, na verdade, a gente precisa calar as vozes, identificar o local e, a partir daí, saber. Eu sei que tais doenças acometem tal lugar. Então, não é porque aquele paciente, a priori, está apresentando uma mioclonia e uma paresia que ele tem sinomose. Eu não vou pensar em sinomose, eu vou pensar, opa, qual é a localização de lesão? Ah, a localização de lesão dele parece ser encefálica, cerebral, pontualmente, porque ele tem ataxia, ele tem déficit de comportamento, ele tem crises epiléticas, aparentemente, ele tem essas mioclonias que eu preciso entender melhor o que são. Ou seja, a sinomose pode ser o fator que desencadeia tudo isso? Pode, mas podem ser vários outros problemas. Pode ser um trauma, pode ser uma degeneração, pode ser uma inflamação, pode ser um tumor crescendo naquela região. Então, quem vai ditar os sinais clínicos do paciente não é o nome da doença, não é o fator etiológico, mas sim o local que ele acomete. É isso que vocês precisam entender. E a gente precisa descobrir, então, qual é esse local de acometimento, e aí a gente vai entender o que gosta de acometer esse local. Quais são as principais doenças que acometem esse local? Então, é assim que a gente vai fazer. Tá? Então, os nossos objetivos com a nossa avaliação neurológica, primeiro é identificar se o problema é neurológico de verdade. Porque, às vezes, você está atendendo um paciente que está com alteração ortopédica, está claudicando e vem para neuro porque parece que está com um problema de deambulação. Você faz toda a parte neurológica, não tem nenhuma alteração, o problema é ortopédico, ok. Você vai ver um animal que está com uma cegueira súbita, e aí você imagina que possa ser neurológico, mas durante a sua avaliação você fala, não tem nada aqui neurológico, e junto com o atendimento oftálmico você descobre que é um problema nos olhos em si. E por aí vai. A gente precisa entender se o problema realmente é neurológico. Se for, localizar a lesão, nosso segundo objetivo mais importante. Depois que eu localizei a lesão, aí eu vou estabelecer os possíveis diagnósticos diferenciais. Uma lista de diagnósticos diferenciais. Quanto maior minha lista de diagnósticos diferenciais, melhor veterinário eu serei. A gente já falou bastante disso. E a partir de agora, somente eu vou começar a propor exames complementares. Não antes disso. Não tem por que eu querer fazer uma cachorrografia. O cachorro não está andando. Ah, manda ali para o raio-x e faz uma cachorrografia para mim. Eu quero ver o cachorro inteiro na radiografia. E aí, a partir disso, eu vou ver o que está errado. Está errado isso, né? Porque, às vezes, você até vai ver várias lesões. Você pega uma raça... Ele está dormindo, eu não vou acordar. Eu tenho um bulldog, um filhote bulldog agora, né? Vocês devem estar pensando, você é maluco. A gente gosta de desafio. Se eu fizer uma radiografia da coluna dele, é bem capaz que eu encontre uma série de alterações, de malformações, porque 80% da raça tem essas alterações. Isso quer dizer que ele tem alteração clínica relacionada com essas malformações, má conformações? Não, não quer dizer.
Então, se você, vamos supor que ele chegue para vocês amanhã, arrastando os membros do lado direito, você vê lá que na coluna dele tem uma série de alterações, no pescoço, na torácica, na lombar, na sacral. Isso vai responder por que ele está somente com metade do corpo acometido? É claro que não vai responder. Tá? Então, se a gente não localizar essa lesão onde ela está exatamente, não adianta a gente ficar fazendo imagem à torta e à direito. Infelizmente, é isso que a gente tem visto acontecer. Então, a gente não pode se deixar levar por isso, tá, gente? A gente tem que trabalhar com a medicina veterinária baseada em evidências. A partir do momento que eu vou propor os exames complementares, eu vou começar a excluir ou confirmar aquelas minhas suspeitas, para que eu defina um diagnóstico, ou chegue mais próximo disso possível. E aí, sim, eu vou propor uma terapêutica. É claro que algumas exceções, ou por motivo de que a gente não tenha uma técnica diagnóstica na nossa região, ou o tutor que não tem condições financeiras de fazer aquela técnica diagnóstica que nós precisamos, às vezes a gente não vai ter um diagnóstico definitivo para entrar com tratamento específico. Então, vocês devem ter conversado bastante sobre isso já nas outras aulas anteriores da clínica médica. Se eu não tiver condição de ter um diagnóstico definitivo, eu posso trabalhar com diagnósticos presuntivos, inclusive a tentativa de diagnóstico terapêutico. Mas isso, repito, não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção. Tá? Principalmente hoje nós vivemos num mundo e numa era de processos éticos legais. Então você não pode simplesmente olhar para aquela senhorinha humilde que chegou de chinelinho, bengalinha, com cachorrinho todo sujo, e você presumir que ela não tenha dinheiro e você não pedir os exames que precisam ser pedidos. Depois esse cachorro vai a óbito, ela lê lá na internet dela que você deveria ter pedido o exame X, Y, Z e você não pediu, achando que ela não ia fazer, ela vem e te mete um processo, porque você foi negligente. Então entendam muito bem isso. Prescrevam o exame, peçam o exame. Tá? E se ela não puder, deixe que ela fale que não pode. Não fale isso por ela. E coloque no seu prontuário, foi indicado exame X, ressonância magnética, exame de PCR, sei lá, qualquer coisa. Mas o proprietário não tem condições financeiras. Escreve no seu prontuário. Isso é documento para fins legais. Ok? Muito bem. E, finalmente, a gente vai definir um prognóstico. Se a gente está trabalhando com uma doença que a gente conhece, e é o que a gente vai mostrar nas próximas aulas, né? A gente vai pensar em qual é o prognóstico daquela doença para aquela raça, para aquela idade, para aquele curso específico de progressão da doença com o tempo, e por aí vai. A gente quer, afinal de contas, dar a melhor qualidade de vida possível para esse paciente. Estender o período de sobrevida com a melhor qualidade de vida possível. E para isso vocês têm que fazer um exame neurológico bem feito que passa por essas 8 etapas. Vocês vão cansar de me ver falando isso, quem já acompanha alguma coisa com a gente, com a equipe, vocês vão cansar de ver isso com a gente. Então, o exame neurológico ele vai ser dividido em 2 partes, a parte de observação e a parte de palpação. A parte de observação, enquanto você está fazendo sua anamnese, você está com o animal está no chão, de preferência, nunca no colo da tutora, nunca na mesa, tá? Óbvio, a não ser que seja uma emergência, acabou de chegar atropelado, aí é bom senso, né? Mas casos que não remetam a isso, você vai pedir para o proprietário colocar esse animal no chão, e você vai observando. Como é que está o estado mental desse animal? Como é que está a postura? Como é que está a marcha? Tem movimentos involuntários? Então, tudo isso já vai ajudar vocês, lembrem da semiologia, a estabelecer localização de lesão. Entre a observação e palpação, é a hora que vocês vão começar a fazer toda a parte semiotécnica, geral. Termometria, auscultação, linfonodos, mucosa, tempo de reperfusão, tudo, completinho. E, finalmente, para terminar, vocês vão fazer a parte de palpação neurológica. Tá? Então, reações posturais, nervos cranianos, reflexos espinhais, aproveitando para ver todo o tamanho muscular. E sempre, por último, esses 3 aqui podem inverter ordem, não tem problema. Mas, por último de todos, nossa excepção, que é a avaliação de dor, avaliação sensorial. Será que o animal tem muita dor onde não deveria? Será que ele perdeu dor profunda e superficial nos dígitos, quando ele tem uma lesão espinhal, por exemplo? Ele não deveria ter perdido. Se ele perdeu, funções estão perdidas. Isso pode ser muito grave. Mas essa parte toda sempre por último, porque se eu agitar esse paciente, ele fica ansioso, ele pode não ser mais colaborativo para o meu exame neurológico. Então, deixar o que causa mais estresse por último. E aí nós temos, então, a partir do momento que localizamos a lesão, o nosso gráfico de Damine TV, ou vitamin D,
ou dinamite V, como queiram, não importa, cada um gosta de um jeito, tá, gente? Isso não importa, é o que menos importa. O mais importante é que vocês se lembrem de cada uma das iniciais desse acrônimo, que aqui, Damnit V, significa... o original era o Damnit V, né? Esse Damnit, se vocês pensarem do inglês, eles usam isso aqui para falar, tipo, droga, né? Eu não falo outra palavra. Então, tipo, dane-se, né? Então, Damnit V é o que eles usam para isso. E depois foi traduzido, né, por essas outras formas também. Bom, importante lembrar, D, doenças degenerativas, A, doenças anômalas, M, problemas metabólicos, N, problemas neoplásicos ou problemas nutricionais, I, problemas de infecção ou inflamatórios, idiopático, como diria meu orientador lá de Londres, né, idiopático é quando nós somos idiotas e não conseguimos achar a causa base. No final, pode ser que ele tenha um pouco de razão. Hoje a gente está descobrindo que a maioria das doenças idiopáticas tem um caráter genético. E agora, com o avanço das tecnologias, a gente consegue descobrir uma série de coisas que antes eram idiopáticas. Mas, via de regra, idiopática é quando a gente desconhece ainda a causa. E iatrogênico quando é causado por nós, seres humanos. T de tóxico ou traumático e V de vascular. Podem ver aí, gente, que cada um deles está com uma cor específica para que seja colocado nesse gráfico de gravidade por tempo de progressão, que é o que nós chamamos de curso da doença. Pessoal, lembrem-se, isso aqui a gente não usa só para neurologia, não, tá? Para todas as especialidades vocês podem usar isso aqui. Eu espero que vocês tenham já familiaridade com isso, porque isso vai ajudar vocês nunca mais esquecerem quais os principais grupamentos de doenças que podem estar cometendo o meu paciente. E aí você está atendendo um paciente agora. Como é que começou a gravidade dos sinais clínicos? Começou aqui, ó, agudo, lá em cima. Segundo o proprietário, o animal estava super normal e, de repente, ele começou com sinais graves. Com o tempo, isso foi diminuindo, foi melhorando, foi capaz de melhorar frente aos tratamentos propostos. Então, possivelmente, isso foi um trauma, ou uma intoxicação, ou um problema vascular. Pensem em pessoas que vocês conheçam que já tenham tido um acidente vascular. Encefálico, espinhal, que seja. Geralmente, encefálico, vocês, né, têm talvez mais contato. Então, a pessoa teve lá um AVE, ou vulgarmente conhecido como AVC. Essa pessoa, ela vai ter o problema dela na hora, ela vai ter sinais na hora. Ela pode desfalecer na hora, ela pode ter crise epilética, ela pode desmaiar. Depende da localização do problema, claro, no encéfalo. Tá? Mas ela tem sinais clínicos na hora. E a tendência, se ela não for a óbito, ou se não for tão grave para deixar uma sequela muito grave, a tendência é aquilo ir se reabsorvendo e melhorando, a inflamação vai diminuindo. Ou seja, com o tempo vai melhorando. Pode até deixar uma sequela no final, mas vai melhorando. Intoxicação, o animal intoxicou, teve crise epilética, tal, várias crises, status epilépticos, mas a gente foi capaz de desintoxicá-lo, fluidoterapia, usou tudo que foi necessário para desintoxicar esse cão. Ele foi melhorando, até que ele não foi embora para casa sem mais nada. Tá? E por aí vai. Problemas metabólicos. Aqui no gráfico, eles estão como altos e baixos, altos e baixos. Então, imagine um cão que seja diabético. De repente, ele tem um pico de hiperglicemia. Ou, de repente, pense num cão aí que tem algum outro problema relacionado com produção de... ou com picos, às vezes, de hipoglicemia, o contrário, né? Tem doenças que vão fazer isso, por exemplo, uma neoplasia no pâncreas, conhecida como insulinoma, ela vai liberar muita insulina, e nesse momento esse animal vai ter crises de hipoglicemia. Nesse momento vão ter sinais clínicos, tá? Então, altos e baixos. Problemas degenerativos começam com sinais clínicos discretos e vão piorando com o passar do tempo. Neoplasia e inflamatório também. Esses dois, eles costumam iniciar sinais clínicos discretos, vão piorando com o tempo e podem sofrer uma agudização. Porque chega uma hora que o sistema nervoso, que ele está tentando fazer uma complacência, pensa que tem um tumor crescendo, está espremendo esse sistema nervoso, mas a pressão intracraniana, a princípio, está lidando com isso. Está diminuindo a produção de líquor, está tudo espremidinho ali. Chega uma hora que ele cresceu tanto que descompensa, não tem mais como fazer complacência. E aí o animal começa a apresentar sinais clínicos importantes. Tá, então, a isso a gente chama de aspectos insidiosos. Tenho certeza que vocês devem ter aprendido isso na semiologia.
os aspectos insidiosos de uma doença, de um sinal clínico. Quando ele está progressivo, lentamente progressivo, mas de repente ele pode dar uma agudizada. A gente vai falar disso de algumas doenças, ok? Então, gente, guardem esse quadrinho para vocês, tirem foto dele aí, colhem no local que vocês estudam. Se vocês tiverem isso aqui em mente, depois de localizar a lesão, vai ficar muito fácil para vocês pensarem qual pode ser o diagnóstico, os diagnósticos diferenciais do paciente de vocês, tá? Não só na neuro. Finalmente, a gente tem que pensar na identificação do problema do paciente e que existem doenças que apresentam fatores predisponentes. Então, existem espécies, a gente está falando aqui principalmente de cão e gato, né? Então, a gente sabe que o gato, ele tem predisposição a algumas doenças específicas. Então, FIV-FeLV, específica do gato. PIF, específica do gato. Sinomose, específica do cão. Sem pensar em animais selvagens, em gatos selvagens, em nada disso. Pensando nos animais, né, nos pets convencionais, cão e gato. A sinomose para o cão, e por aí vai. Então, isso é importante. Qual é a espécie que eu estou trabalhando? Qual é a raça? Existem raças que têm predisposição a desenvolverem algumas alterações. Eu estou trabalhando com um bulldog inglês. Dormindo. Um bulldog inglês. Ele é predisposto a hemivértebras, a malformações vertebrais de vários tipos. Eu estou trabalhando com boxer. Boxer é predisposto a neoplasias. Eu estou trabalhando com um dachshund. O dachshund é predisposto a hérnias de disco, pensando na neurologia, tá? E por aí vai. A idade. Um paciente jovenzinho, ele tem mais predisposição a desenvolver infecções, inflamações também, problemas degenerativos e de má formação. Como assim, Bruno, degenerativo? Degenerativo não é num paciente velho? Depende da especialidade. Na ortopedia, a degeneração, por exemplo, uma artrose, é com o passar do tempo, que vai piorando uma articulação, claro. Mas doenças específicas degenerativas do sistema nervoso central, geralmente são em pacientes jovens, porque são genéticas, são doenças genéticas. Claro que existem algumas doenças degenerativas do cão idoso. A principal delas é o que vocês devem ter visto já por aí, erroneamente, como Alzheimer canino, porque não é o Alzheimer, mas é uma doença muito similar, que é a síndrome da disfunção cognitiva. E não é só do cão, do gato também. Tá, então é uma doença degenerativa do idoso, mas existem várias doenças degenerativas no filhote. De raças puras, principalmente, no cão e no gato. E por aí vai. Enquanto o paciente mais velhinho, ele é mais predisposto a problemas endócrinos, ele é mais predisposto a problemas neoplásicos, e por aí vai. Quanto ao sexo também, é a mesma coisa. Às vezes um macho ele tem um crescimento, um desenvolvimento osteomuscular muito mais agressivo, muito mais rápido na sua adolescência, vamos dizer assim, e ele vai ter mais sobrecarga sobre articulações. Então ele pode ter articulações mais comprometidas, cervicais, lombosacrais, e começar a desenvolver sinais clínicos de compressão espinhal nessas regiões, mais do que em fêmeas. Por outro lado, as fêmeas, elas têm alterações, né, os ciclos hormonais do estro podem influenciar algumas doenças, como é o caso da própria epilepsia. Na fêmea, no período de proestro, a cadela epilética tem a tendência de ter mais crises epiléticas, aumenta a frequência de crises epiléticas. E por aí vai. E as atividades realizadas. É um paciente que só fica no colo, zero chance dele ter ido para a rua e ter sido atropelado. Por outro lado, não, é um cão que fica lá no quintal, o portão aberto, ele vai para a rua na hora que ele quer. A chance de ele estar paralítico porque foi atropelado existe. Então, tudo isso vai ajudar vocês a entender o que está acontecendo frente à localização de lesão e ao seu gráfico de damage vida, suas suspeitas. E vem o histórico. Vacinação, viagens, antecedentes mórbidos, né, não é vacinado, já foi para uma região que é super endêmica, sei lá, para uma doença específica, por aí vai. Os sinais são agudos ou são crônicos? O início desses sinais, já falamos. A progressão, né, como é que ela é? E a localização do problema, ela é focal? Um trauma pode ser focal, mas ele pode também ser multifocal. Uma hérnia de disco pode ser uma só, mas pode ser mais de uma, ela pode ser multifocal. Um tumor pode crescer em uma região só e pode ser focal, mas pode crescer metástases em outros locais, fazendo problemas multifocais. Acidentes vasculares tendem a ser mais focais. Por outro lado, problemas metabólicos endócrinos tendem a ser mais difusos. Infecções tendem a ser multifocais a difusos. Problemas inflamatórios, a mesma coisa.
e por aí vai. Ok? Muito bem. Não sei por que a gente está tendo esse apagão aqui, deixa eu ver. Problematização. Dúvida, gente? Antes da gente entrar em alguns casos específicos, para a gente brincar um pouco aqui com alguns sinais clínicos. É bem ruim, né, essa falta de possibilidade de interação durante as minhas aulas. Vocês sabem, né, alguns colegas estão aí, já fizeram a minha disciplina. Eu gosto muito de trabalhar com Kahoot e com outras ferramentas que fazem interação. A gente tem várias competições interessantes durante a aula, mas, infelizmente, agora a gente vai ter que fazer aqui meio que numa explanação. Espero que vocês estejam me acompanhando. Carol, você pode ir mais devagar um pouquinho? Legal. Beleza, vamos lá mais um pouquinho mais devagar. Gente, por favor, vão me dando feedback. Sem problema nenhum, tá? Muito bem. Reparem esse cão. Então, a gente está falando de um Golden Retriever que ele tem sinais clínicos alterados. Então, todos concordam que ele tem alteração neurológica. Ele não está normal. Opa, cruzou as perninhas da frente, fez ali quase que uma queda do membro torácico esquerdo. Olha como ele trança as pernas, da frente e de trás. Reparem a cabeça baixa, gente. A partir de agora, a gente está falando de sinais que são muito discretos. Muito, assim, podem ser discretos, mas são importantíssimos e podem fazer toda a diferença para vocês. Opa! Fraqueza. Ficou lá no seu cantinho. De novo. Cabeça baixa. Andar a esmo, né? Sem rumo. É um andar que nitidamente é uma alteração comportamental. Opa, chegou num canto e aparentemente ficou lá meio que preso nesse canto. Não chega a ser um canto em si, mas isso já mostra alteração neurológica também. Nós chamamos isso de head pressing. É como se fosse comprimir a cabeça contra obstáculos. Andar compulsivo. Vocês estão vendo a marcha para o lado direito. Ataxia, né? Tem a tendência de cruzar os membros. Uma tetraparesia, ou seja, fraqueza dos 4 membros. Os 4 membros não estão normais como deveriam. E, para finalizar, o estado mental dele não está normal. Ele tem um estado mental deprimido. Inclusive, naquela hora que ele vai no cantinho lá e encosta um pouco a cabeça, depois ele consegue sair. A gente falou lá de um head pressing, né, de comprimir a cabeça contra obstáculos. Esse é o nome técnico, mas não precisa comprimir. Basta ele chegar ali e ficar um pouquinho. Né, ele não tem a noção espacial, que ele não deveria ter entrado nesse canto. Tá? Então, isso já deve ser considerado um head pressing. Mas pode ser que ele tenha alteração de visão também. Ok? Pode ser. Então, só um exame mais bem feito vai falar para a gente o que mais pode estar acontecendo aí. Mas a minha pergunta é muito simples. Primeiro, aonde será que está a localização de lesão desse paciente? Eu não vou ler ali, não, por enquanto, mas quem quiser ir colocando o que estiver pensando, pode colocar sem medo de ser feliz, gente, sem medo de errar. Tá? Eu vou continuar falando aqui, mas se vocês quiserem falar, Bruno, eu acho que está no rabo. Eu acho que está no focinho, está na pata, está no coxinho. Aonde vocês quiserem. Não tem lesão. Coloquem lá o que vocês quiserem. Quem quiser, tá? Se não quiser, não precisa também. E eu vou falando aqui devagarzinho para vocês entenderem o raciocínio. Tem alguns casos, eu vou tentar falar a maioria deles para vocês, até onde a gente puder. Vamos lá, raciocinem comigo. Se esse animal tem déficit nos 4 membros, então a gente está vendo que ele tem ataxia. Ataxia significa incoordenação. Ok? Incoordenação, existem 3 tipos de ataxia. Vocês viram isso lá na semiologia. Por isso que vai ser importante vocês reverem e lerem o capítulo de exame neurológico que eu coloquei para vocês. Leiam de novo, porque vai ser bem, bem importante. Então, tem ataxia que ela é cerebelar, e o animal vai ter alterações de coordenação, de
refinamento de movimentos, ele pode ter hipermetria, que são aqueles passos mais com velocidade, força exacerbados, não é o caso aqui. Ele poderia ter tremor de intenção, né, quando lesão cerebelar, o animal não tem o senso de força e essa ideia tridimensional para pegar um alimento, para lamber ali a água, então ele vai ficar fazendo movimentos, parece que ele está ciscando com a cabeça. Não é o caso desse animal. Tá? O cerebelo aqui aparentemente não está envolvido. Existem outros dois tipos de ataxia. Vestibular, quando o animal tem sinais vestibulares, geralmente é desequilíbrio, inclinação de cabeça, os olhos fazendo nistagmo, andar em círculo, geralmente um pouco mais rápidos, em círculo um pouco mais curtos. Não é uma regra, mas pode acontecer. Aparentemente não é o caso desse animal também. Tá? E aí, por fim, nós temos a ataxia proprioceptiva, onde ele tem déficits proprioceptivos. Essa ataxia também é chamada de sensorial. Parece o que ele tem aqui. Vocês viram aí que, de repente, ele está andando, o início de movimento dele está muito lento, de repente ele faz alterações proprioceptivas. Né? Ele faz isso aqui com a patinha, ó, e aí ele tende a cair. Muito bem. Professor? Sim. O senhor pode repetir os sinais vestibulares? Eu não consegui anotar todos. Posso sim. Então, os sinais vestibulares, eles vão ser, eles podem estar relacionados com desequilíbrio, principalmente. O sistema vestibular, tanto central quanto periférico, ele é responsável por manter o equilíbrio do corpo. Então, se o animal perde esse equilíbrio, ele pode começar a andar cambaleante, como se ele tivesse bêbado, vamos dizer assim. Ele pode começar a andar em círculos curtos, ele pode começar a fazer rolamento, ele tenta andar e fica rolando, literalmente rolando, sobre o próprio corpo. Ele pode ter inclinação de cabeça, que a gente chama de head tilt. Ele pode ter nistagmo, que é quando o olho começa a fazer movimentos involuntários, estrabismos, e por aí vai. Tem uma série de sinais vestibulares que a gente vai ver depois, quando a gente estiver falando de síndrome vestibular. Tá? Por que nesse caso, então, não seria vestibular? Porque tem uma hora que ele apresenta o desequilíbrio, ele anda um pouco em círculos, ele faz o head tilting também. Olha só, ele não faz head tilt. O head tilt é a inclinação quando uma orelha está mais baixa que a outra. Ó. A cabeça está assim. Ó. No caso dele, ele tem um que a gente chama de head turn, né, do termo de inglês. Ele tem a cabeça está mais, vamos dizer assim, voltada para a direita. Aqui, ó. O focinho está no mesmo plano do solo, só que está desviado para um dos lados. Reparem que ele não tem desequilíbrio. Isso já é um pouco mais avançado, tá? Não espero que vocês, de primeira, já comecem a pegar todas essas pequenas dicas de uma vez só. Por isso que eu vou repetir, a gente vai falar de doenças aos poucos, tá? E vocês têm que pegar a semiologia de novo, porque ela vai ser muito importante para fazer essas diferenciações. Ele não tem desequilíbrio. O que ele tem, às vezes ele perde a força dele, porque ele tem paresia, que é fraqueza. Ok? A gente vai ter vários vídeos, e aí a gente vai conversando sobre todos eles, e eu vou explicando. Ó, esse aqui tem desequilíbrio, esse aqui não, ele tem incoordenação. E são duas coisas que podem vir juntas, mas nem sempre estão juntas. E às vezes é difícil de saber distingui-las. Então, assim, por isso que vocês têm que desenvolver esse olhar clínico e crítico. Assistir muitos vídeos, acompanhar muitos pacientes, tá? Estudar bastante, para poder... Opa, isso aqui, olha, é difícil, mas eu sei que isso aqui não é um desequilíbrio. Isso aqui é uma ataxia que não é vestibular. Tá? E o conjunto dos sinais, é claro, esses são bem importantes. E aí vocês vão entender onde está a localização de lesão. Então, olha só. O cérebro, né, o prosencéfalo, ele é responsável, um dos grandes responsáveis, por manutenção do estado mental, junto com o tronco encefálico. Tá? Vocês lembram lá do sistema de ativação reticular ascendente, que é quem faz o cérebro acender ou apagar, vamos dizer assim. É quem mantém o ciclo de sono e vigília. Quais seriam os sinais? Os sinais cerebelares, eles vão estar relacionados com uma falta de
coordenação refinada dos movimentos que foram iniciados. Então, frente a isso, quando o paciente inicia um movimento, ele pode ter o que nós chamamos de dismetria. Tá? Então, exemplo, uma hipermetria, né, que é quando o animal faz uma velocidade de extensão e uma força de extensão e flexão muito grandes. Gente, fiquem tranquilos, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês tá lá, tanto nos capítulos para vocês lerem, quanto são coisas que, na verdade, vocês já tiveram na sêmio, mas eu não estou dizendo que vocês têm necessariamente que ter isso tudo fresco na cabeça, mas vocês vão rever e eu vou passar nos próximos casos, tá? Eu só não vou poder ficar parando para explicar, repetir cada uma delas, todas elas, porque senão a gente não passa para frente e justamente tem elas lá na frente para a gente explicar. Tá? Então, fiquem um pouco menos ansiosos com esses termos que vocês já tiveram, que a gente vai repassar. E aí, no final, sem problema nenhum, a gente fica para repetir o que for preciso, tá? Vamos lá. Então, gente, ó, ele tem um andar compulsivo, isso é problema comportamental. Cabeça baixa também pode estar relacionado com alteração prosencefálica, cérebro. Head pressing, ou alteração visual, se ele tiver, mesma coisa. Cérebro. Esse cão, eu não falei, né? Esse cão tem crises epilépticas. As crises epilépticas, elas advêm do prosencéfalo, cerebrais, tá? E esse animal, via de regra, quando o problema dele é cerebral, ele vai andar em círculos para o mesmo lado que a lesão. Então, a lesão desse cão, possivelmente, ela está em cérebro direito. Se a gente for avaliar o pior lado de motricidade dele, vocês sabem muito bem, se a lesão está no cérebro direito, o lado esquerdo vai ser o mais comprometido em relação à função motora e proprioceptiva. Vocês viram onde está a pior fase proprioceptiva dele? Justamente do lado esquerdo. Vocês vão reparar aí que ele vai, daqui a pouquinho, ele vai cair de novo. Ele vai... Olha como o lado esquerdo demora mais para fazer o início do movimento. E olha agora, ó, ele vai arrastando. Olha o esquerdo, ó. A fraqueza ela é maior do lado esquerdo. Tem fraqueza dos 4 membros, mas isso iniciou com uma hemiparesia à esquerda. E depois piorou para os 4 membros. Tá? Então, isso eu estou querendo mostrar para vocês. Isso não poderia ser espinhal. Por quê? Porque tem acometimento de estado mental. Porque tem crise epilética. Isso não pode ser sistema nervoso periférico. Isso tem que ser encefálico. Vocês têm que começar a pensar assim. É assim que eu quero que vocês comecem a pensar. Isso só pode ser encefálico. Legal. Tá no encéfalo. Não é não é medula espinhal, não é sistema nervoso periférico. Ok? Não é cerebelo porque ele não tem hipermetria, ele não tem tremores de intenção, ele não tem nenhum sinal de tremores específicos relacionados com alterações cerebelares. Tronco encefálico. Será que é só tronco encefálico? Bom, se fosse só tronco encefálico, ele teria possivelmente parético a paralítico, não ambulatório, no caso, se fosse parético. Por que não ambulatório? Porque o tronco encefálico é da onde sai o principal estímulo para marcha voluntária nos cães e gatos. Vocês devem lembrar isso, é muito importante. É uma das partes mais importantes da neurologia da medicina veterinária, nos animais domésticos. O ser humano, ele inicia movimento motor voluntário através do seu córtex cerebral. Córtex frontoparietal, córtex motor. Para eu levantar meu braço direito aqui, ó, meu córtex motor esquerdo está trabalhando. No cão, no gato, na vaca, no boi, no papagaio, não é assim. Eles não usam praticamente córtex cerebral para fazer movimentação voluntária. Vocês devem lembrar disso. Quem eles usam? O tronco encefálico. Sistema extrapiramidal. Então, de uma forma bem genérica, bem generalista, o trato rubro-espinhal. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a localização fosse principal de tronco encefálico, esse animal possivelmente estaria com uma hemiparesia não ambulatória, ou até uma tetra, ou até tetraparalisia, dependendo da gravidade. E aí ele teria sinais, alguns outros sinais importantes associados de nervos cranianos, etc, etc. Tá? Então, isso com a avaliação de palpação que vocês vão fazer essas distinções. Ok? O segundo passo desse entendimento inicial seria exatamente isso aqui. Bom, localizei que o problema é cerebral. E aí eu vou pensar,
Quais são as minhas suspeitas diagnósticas? Então, eu vou fazer o meu Dummy-TV. Pensem junto comigo, tá? Dummy-TV de um Golden Retriever que tem 11 anos de idade, começou a apresentar crises epiléticas, começou a apresentar os déficits neurológicos, que começaram a fazer uma hemiparesia esquerda, depois passaram a fazer uma tetraparesia, ainda ambulatória. Tudo isso está piorando com o tempo. Os sinais começaram discretamente e estão piorando com o tempo. Vamos no nosso Dummy-TV? Será que pode ser um problema degenerativo? Vocês não sabem muitas doenças ainda, tudo bem. Mas pelo que vocês sabem, tá? Então eu vou falar rapidamente aqui. Principal doença degenerativa do cérebro de um cão seria disfunção cognitiva do cão idoso. Mas nessa disfunção cognitiva, como o próprio nome diz, o problema ele é só cognitivo, ele não causa problema neurológico. Ele causa só problemas, é muito parecido com o Alzheimer humano. Pensa lá na vozinha que esqueceu das coisas, não sabe onde deixou as coisas, não te reconhece mais, começa a ter muita ansiedade, se perde dentro de casa, agressividade. É assim que o cachorro vai ficar. Ele não tem alteração neurológica no exame neurológico, não vai ter crise epilética. Então, assim, dos diferenciais degenerativos, não combina. Anomalia, poderia ser uma anomalia? Raramente vai poder ser uma anomalia. Então, a gente vai pensar principalmente em algo que começou agora, né? Pode ser um problema metabólico? Ele pode ter uma alteração metabólica associada, claro que pode, porque é um animal de idade, mas aí os sinais clínicos vão ser importantes para vocês estabelecerem se ele tem ou não tem alterações metabólicas, endócrino-metabólicas, tá? Se fosse o problema metabólico causando isso diretamente, a gente esperaria alterações simétricas, muito mais simétricas, e não assimétricas, como nós estamos vendo nesse paciente. Pensem aí, uma encefalopatia hepática, uma encefalopatia urêmica, uma hipoglicemia, uma hiperglicemia. A gente esperaria que essas alterações endócrinas, né, metabólicas, estivessem acometendo o cérebro como um todo, e não uma parte inicial, como o direito, praticamente, que a gente consegue ver aí, né, e não o direito, né, de uma coisa que está tão pontual e progredindo. Então, a princípio metabólico, causando isso diretamente, não é o que a gente imagina. Pode ser nutricional? Também não causaria um problema assim focal, assimétrico. Neoplásico. Poderia ser neoplásico? Com certeza. Um Golden Retriever é uma raça predisposta a neoplasias encefálicas. A idade combina um cão velho, já idoso, para um Golden Retriever, 11 anos. Os sinais clínicos começaram discretamente, estão piorando cada vez mais. Então, a chance de ser uma neoplasia cerebral é muito grande. Continuando. Problema idiopático. Será que pode ser uma... Qual doença idiopática poderia combinar aqui? Ele está tendo crises epiléticas. Poderia ser uma epilepsia idiopática? Não, porque na epilepsia idiopática, o paciente também, além das crises epiléticas, não pode ter outros tipos de alterações neurológicas. Trauma. Poderia ser um trauma, ou um problema vascular, ou um problema de intoxicação? Nenhum dos três. Por quê? Porque o problema não começou agudo e está melhorando. Pelo contrário, ele começou discreto e está piorando. Então, esses três aqui já não combinam com esse cara. Gente, olha como ficou fácil. Eu pulei o I, né, de infeccioso inflamatório. Eu esqueci o I de infeccioso inflamatório. Vamos voltar para eles. Pode ser alguma coisa infecciosa inflamatória? Com certeza pode. Ainda mais no nosso país, que nós temos várias regiões endêmicas para diversas doenças. Pode ser sinomose, pode ser toxoplasmose, pode ser neosporose, pode ser liquiose fazendo alterações secundárias, pode ser leishmaniose, pode ser criptococose, e pode ser um monte de doença infecciosa. Tá? Então, reparem aí, a quantidade de doenças que poderiam causar esses sinais clínicos pela neurolocalização, e com simples avaliação bem feita e localização de lesão, entendendo a idade, a raça, blá, 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 tudo que a gente conversou até agora, olha como isso ajuda vocês fazendo diagnóstico diferencial e exclusão de fatores simplesmente sem ter feito nenhum exame complementar ainda. Puro raciocínio lógico. O que sobrou para vocês aqui? Problemas infecciosos e inflamatórios, podendo causar uma meningoencefalite,
e neoplasia. São os dois principais diferenciais que esse cão precisa ser investigado para descartar ou confirmar. Espero que estejam me acompanhando. Se não me acompanharam, por favor, coloquem aí no chat. Tatiane Ribeiro Garcia. Não tivemos neuro em sêmio. Estranho isso, hein? Não ter neuro na sêmio? É que eu lembro que teve uma aula depois que acabou todo o semestre, teve uma aula só, lembrei disso agora. A gente teve uma aula então, depois do semestre. Então teve. Teve. Eu acho que foi até a Patrícia que deu essa aula para vocês. Eu não lembro. Não, sim, certamente tiveram. Isso é muito importante. Não pode ficar de fora do programa, não. Mas então, assim, é o que eu estou falando para vocês. Tem que recapitular. Eu coloquei um capítulo de livro para vocês de avaliação neurológica, que ele é o passo a passo. Assim, se vocês lerem, vocês vão. Tá muito fácil de ler para vocês entenderem, então, inclusive, as correlações neuroanatômicas. Não deixem de ler. Tá? Vocês vão, assim, vai ficar muito mais fresco na cabeça de vocês. E tudo que eu estou fazendo aqui também está relacionado com isso. É como se fosse uma recapitulação. O que eu estou fazendo para vocês até agora é recapitulando a parte de semiologia. Tá? Eu não entrei nas doenças propriamente ditas ainda. Para que a gente entrar, porque obviamente, né, a disciplina de clínica, teoricamente eu poderia chegar aqui e começar. Vamos lá, gente. Doença do disco intervertebral. Acontece no cachorro tal, a idade tal, os sinais clínicos são tais, o tratamento vai ser tal e tal. Epilepsia, assim, neoplasia encefálica, assim. É um negócio decoreba, sabe? Não faz muita lógica, não faz muito sentido. E vocês vão ficar muito mais perdidos. Então, como eu falo, eu prefiro recapitular, perder, né, investir uma aula, 2 horas de aula, nossa, para fazer essa recapitulação, para refrescar a mente de vocês e vocês entenderem que tudo tem uma lógica, do que começar seco e vocês decorarem coisas, porque a neurologia não pode ser decorada. Na neurologia ela tem uma lógica. Mas, claro, vocês precisam estudar, porque ela não é simples, ela é complexa. Não é difícil, mas ela é complexa. Então, eu preciso que vocês me ajudem também e estudem depois o capítulo e tirem as dúvidas, tá? Com a gente, comigo, com as minhas orientadas, com a nossa monitora, e por aí vai. Professor, andar em círculos pode estar relacionado com síndrome cognitiva? Pode. Pode sim. Lembrem que a síndrome cognitiva, ela é um problema prosencefálico. E o fato de estar andando em círculo não necessariamente quer dizer que tenha algo estrutural. Pode ser simplesmente uma perda da capacidade... como é que fala? Eu falei agora há pouco a palavra. Não é de rastreabilidade, estou com rastreabilidade na cabeça. Mas senso de localização. O senso de localização. É aquele animal que vai ficar andando em círculo, vai ficando andando. Ele não tem mais por que parar, ele não tem nada que faz ele parar, vamos dizer assim. Isso é uma alteração comportamental, tá? Nesses casos, claro. Muito bem. Então, gente, olha só, as suspeitas diagnósticas desse caso vão ser justamente neoplasias e meningoencefalites infecciosas inflamatórias. Agora sim, eu vou propor exames complementares para esse cara. E eu vou começar pelo básico. Claro, eu vou aproveitar e vou fazer um check-up, porque ele pode ter comorbidades. Dentre elas, o problema endócrino metabólico que a gente conversou. Né? Não é ele quem está fazendo essa questão primária, mas pode ter também um problema relacionado. Tá? Então, eu vou começar a ver aqui como é que estão o sistema, como é que está a hematologia desse paciente, os sistemas funcionais hepáticos, hepático, renal, por aí vai. Vou fazer todos os exames necessários para eu descartar uma infecção sistêmica, uma inflamação sistêmica ou alterações orgânicas importantes. E aí, secundário a isso, eu vou precisar entender o que tem aqui dentro. Porque muitas vezes, mesmo sendo infecção, lembrem que existe uma barreira hematoencefálica que, da mesma forma que não deixa que substâncias sanguíneas passem para dentro do encéfalo causando toxicidade, muitas vezes, se essa barreira hematoencefálica ela está íntegra, ela também não vai deixar que aquela infecção gere que ela gere características também para o lado externo do sistema nervoso central. Então, às vezes tem uma infecção lá no sistema nervoso central
E o animal não tem nada relacionado com leucocitose, alterações hematológicas, nada. Você só vai ver isso se você fizer um exame de líquor, por exemplo, que vai ser um exame importante para a gente fazer nesse paciente. Exame de líquor, avaliar como é que está esse fluido cerebroespinhal, e uma imagem de cabeça, dessa cabeça, para a gente entender se isso pode realmente ser uma neoplasia ou não. Se vocês têm suspeita de uma neoplasia, a gente pode, inclusive, começar pelo mais básico, para a gente ver quais são as evidências, e monitorar, fazer um ultrassom abdominal, um raio-x de tórax, para a gente saber o quê? Se esse paciente tem lá uma suspeita de um hemangioma, um hemangiosarcoma, no seu baço, no seu fígado, às vezes pode ser que ele tenha uma metástase encefálica. E às vezes o tutor não tem condição financeira de fazer uma ressonância, que custa lá seus R$1.200. Mas às vezes nessa monitorização, nesse check-up, você já encontra coisas importantes que podem te linkar. Pode não ser, mas vocês sabem que às vezes um animal dessa idade, se ele tiver lá neoplasia espalhada, às vezes não vai ter muito o que ser feito. Então tudo isso vai precisar ser muito bem ponderado, tá? E olha só, gente, a partir de agora eu quero que vocês entendam claramente, não tem como a gente saber neurologia sem saber a clínica geral. Assim como não tem como saber as outras especialidades sem saber a clínica geral. Por isso que eu converso muito com alguns de vocês quando me procuram. Professor, eu quero ser neurologista. Eu falo, calma, gente, vocês estão muito novos ainda. Durante a graduação, vocês têm que aproveitar para aprender de tudo um pouco, dentro daquela grande área que vocês querem. Tá? Aproveitar depois, sei lá, eu quero medicina veterinária, quero trabalhar com neurologia. Pô, vai fazer uma residência. Depois, vamos lá, vamos começar a aprofundar na neuro, vai fazer um curso de especialização, vai fazer, sabe? Mas não começar a fechar a mente só para neuro durante a graduação e esquecer as demais áreas da medicina interna. Porque uma está completamente correlacionada com a outra. Ok? Vamos lá, outros exemplos. Vou tentar acabar esses exemplos nessa aula ainda. Reparem aqui esse DASH, que ele tem uma tetraparesia. Paresia significa que ele tem perda motora funcional parcial, não total. Se fosse uma perda total, seria paralisia. Por isso que eu falei, leiam lá o capítulo. Tá? Isso tudo está bem esclarecido lá, isso tudo é muito importante. Então, ele não está paralítico, ele tem paresia ambulatória, porque ele ainda consegue andar sozinho, mas está quase chegando no limite de ser uma tetraparesia não ambulatória. Se ele deixa de andar sozinho, a gente vai chamar de uma tetraparesia não ambulatória, mas ele ainda vai ter algum movimento motor voluntário. Se ele parar completamente com os seus movimentos motores voluntários, ele vai estar paralítico, ele vai ter uma tetraparalisia, que é sinônimo de tetraplegia. Muito bem, vocês estão vendo sinais clínicos importantes. Tetraparesia ambulatória, déficits proprioceptivos. Olha lá, ó, opa, baita déficit proprioceptivo, ó. Principalmente aí no torácico direito. Vocês estão vendo cifose, tóraco-lombar, opa! Ataxia, que é incoordenação, e nesse caso está claro que é uma ataxia sensorial ou proprioceptiva, porque ele tem déficits proprioceptivos associados, ele tem alteração de marcha. Olha a força que ele coloca até no focinho para tentar levantar. E aí, ó, reparem bem, como as funções cerebrais encefálicas estão preservadas. Ele não tem alterações que remetam a disfunções vestibulares. Ele não tem disfunções que remetam a alterações cerebelares. Ele não tem disfunções que remetam a alterações cerebrais. Então, se todo mundo concordar comigo, esse paciente, ele tem o quê? Ele tem uma alteração espinhal. E agora a gente vai precisar entender em qual localização está essa alteração espinhal. Porque espinhal pode estar cervical, cérvico-torácica, torácica, tóraco-lombar, lombar, lombosacra, né? E a gente precisa entender, então, aonde está. Bom, de uma forma rápida e básica,
Isso aqui é semiologia pura também, tá, gente? Semiologia pura. Essa lesão, todo mundo concorda comigo que precisa necessariamente estar na cervical? Porque se ele tem tetraparesia, os 4 membros estão acometidos, essa lesão não poderia estar tóraco-lombar, porque senão estaria só os membros pélvicos acometidos. Se fosse um problema de região lombosacra, lombar, tóraco-lombar, torácica caudal ou torácica cranial, só os membros pélvicos estariam acometidos, não os torácicos. Ok? A Carol está perguntando, e o tronco encefálico? Não podia ser tronco encefálico? Boa pergunta, Carol. Poderia ser tronco encefálico desde que ele tivesse sinais clínicos relacionados com alterações de tronco encefálico. Se vocês lembrarem, então, mesencéfalo, ponte e bulbo. Todos os pares cranianos de terceiro par até 12º par saem de tronco encefálico. Então, se for lesão em tronco, possivelmente esse animal vai ter algum déficit de nervos cranianos. E aí eu vou falar para vocês aqui, né, a história desse animal. Não tem. Além disso, o que mais tem no tronco encefálico? O tronco encefálico tem o SARA, que é o Sistema de Ativação Reticular Ascendente, que, quando lesionado, vai produzir alterações de estado mental. Esse animal tem alteração de estado mental? Não. Ele está alerta. E ele pode estar com muita dor, mesmo o animal que está paralítico, que não consegue se movimentar, e com muita dor, mas mesmo assim a gente precisa diferenciar isso de um animal que esteja com estado mental deprimido ou debilitado, assim, o estado mental alterado. E não é o caso. Ok? Então, assim, nesse caso, ele não tem alteração que remeta ao tronco encefálico. Bem importante essa pergunta, e é a avaliação neurológica que vai fazer essa distinção. Perfeito. Sempre que houver compressão medular, o animal vai ter sinal de dor na palpação da coluna? Excelente pergunta também, Bia. Não, nem sempre. Nem sempre. Porque tem lesões, a gente vai falar disso mais para frente um pouco. Existem lesões que não produzem dor. Já adiantando um pouquinho aqui. O cérebro, o encéfalo em si, e a medula espinhal em si, o tecido neural, não é rico, ele por si só, não é rico em receptores de nocicepção. Esses receptores de nocicepção, eles estão muito mais nos demais tecidos adjacentes. Então, o encéfalo não dói. A medula espinhal em si não dói. Mas os envoltórios doem. As meninges têm muitos receptores para dor. Então, quando nós temos uma compressão de um disco, de uma extrusão de disco, né, uma doença do disco intervertebral, uma hérnia de disco, ela sai e comprime a medula espinhal, mas a medula está envolta pelas meninges. Então, quem está sendo exprimido ali é a meninge e a medula espinhal. E isso dói, causa muita dor. Quando você palpa, o animal mostra dor. Mas se o problema for um acidente vascular dentro da medula espinhal, não está cometendo meninge, esse animal não vai sentir dor. Você vai palpar, ele não vai sentir dor. Para vocês lembrarem disso, lembrem das cirurgias encefálicas que vocês podem ver em alguns filmes, por exemplo, Hannibal, onde a gente vai, né, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia encefálica, ele vai ser anestesiado para retirada da calota, depois que abre a calota, vai reverter a anestesia e esse paciente tem que estar acordado, para que seja feita a manipulação no local certo, e esse paciente não sente dor. Ok? Lembrem disso que vocês vão fazer essa associação. A Carol está perguntando, mas a lesão no tronco encefálico pode causar paralisia? Pode. Pode. Lembrem-se que o tronco, né, do tronco estão saindo os neurônios motores superiores, a gente vai falar um pouco mais disso também, mas tem lá porque já foi da SEMIO isso, e tem lá no capítulo. Dali inicia a movimentação motora voluntária. Então, se tiver lesão grave no tronco, o animal pode desenvolver tetraparalisia, sim. Se for assimétrica, pode desenvolver hemiparalisia, sim. Por isso que vai ser importante fazer essa diferenciação. Se o problema de um paciente paralisado com os 4 membros está na cervical ou está no tronco encefálico, como a gente tinha conversado anteriormente. Né? Agora é uma troca de carinhos. O Emerson lembrou que foi a Patrícia mesmo. Foi, eu lembro também que foi. Bom, quais suas suspeitas diagnósticas para esse caso? É um DASH de 7 a 8 anos,
que teve esse quadro de forma super aguda. Super aguda. E aí a gente vai pensar em alguns problemas que podem levar. Segundo o proprietário, nossa, o cão é super agitado, sobe escada, desce escada, anda para lá, anda para cá. Legal. Então, Dummy TV. Será que pode ser um problema degenerativo? E sem querer fazer pegadinha, tá? Mas existem situações que a gente precisa entender. A hérnia de disco, ela vai entrar no problema degenerativo. Pô, Bruno, mas degenerativo não é um problema que é crônico? E aqui você falou que é agudo. Exato. A gente vai conversar mais de hérnia de disco depois. A degeneração do disco, por isso que é degenerativa a doença, ela acontece em algumas raças, como o Dashi, a partir de meses de idade. E vai degenerando. Esse disco não vai mais funcionar como um amortecedor. E frente a impacto, chega uma hora que vai se romper esse disco. E aí sim, o material que está lá dentro do disco, que antes era bem aquoso, era que nem um gel, mas agora ele se calcificou pela degeneração, vocês estudaram isso na patologia, tenho certeza, esse material agora, depois que rompeu o anel fibroso do disco, ele vai para dentro da medula espinhal, o comprimindo da medula espinhal, de maneira traumática. Tá? Então é uma degenerativa, sim, que fez um trauma pela hérnia discal, em alta velocidade, na grande maioria das vezes. Então, só para vocês entenderem, nesse caso, o degenerativo entra, tá? A principal suspeita aí, doença do disco intervertebral, conhecido vulgarmente como hérnia de disco. D, ok. Anomalia, no animal de 7 anos de idade, quadro agudo? No. Metabólico, fazendo lesão tão focal, espinhal, de forma aguda? No. Neoplásico, sem ter tido nada antes de sinais clínicos discretos, que foram piorando com o tempo? Raramente. Nutricional, fazendo localização assim, focal, sem ter sinais sistêmicos? Não. Infeccioso? Pode. Infelizmente pode. Sempre pode. O infeccioso faz de tudo um pouco. Geralmente ele tem uma tendência de não ser tão agudo? Tem. Mas ele tem aquela tendência de ser insidioso. Então, às vezes, ele estava ali meio que subclínico, o proprietário não notou nada diferente, de repente agudizou. Pode, não dá para descartar de primeira, pode. Aí vem traumático, pode ter sido traumático? Claro que pode, foi agudo. Intoxicação, pode ter sido uma intoxicação? Ah, foi agudo. Tá, mas uma intoxicação não vai causar uma lesão só espinhal. Ok? Não vai causar uma lesão somente espinhal, focalizada. Seria sistema nervoso difuso, além de outros sinais orgânicos. Então, intoxicação não combina. E, finalmente, problema vascular. Pode. Então, poderia aqui, no caso, ser um acidente vascular espinhal. Mas aí tem a tendência de ser muito mais assimétrico. Tá? Não é o mais comum, mas poderia ser. Não dá para descartar somente nesse primeiro da mini-TV. Então, a partir de agora, eu vou propor exames complementares. Começando pelo básico, exame de sangue, para saber se esse animal pode ter lá uma erliquiose, e às vezes a erliquiose causou uma vasculite, e essa vasculite às vezes causou um acidente vascular espinhal. Estão vendo como que a clínica se mescla para chegar na neurologia? A clínica geral, a medicina interna? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu prefiro mil vezes que a gente gaste, que a gente invista todo o nosso tempo de aula de neurologia trabalhando dessa maneira, do que ficar passando para vocês. A epilepsia é um distúrbio cerebral causado por disparos hipersincrônicos dos neurônios cerebrais do hemisfério, sabe? Isso aí vocês podem ler no livro, tranquilamente. Então eu prefiro ensinar para vocês esse raciocínio clínico. Sem problema, Nath. Eu prefiro ensinar para vocês esse raciocínio clínico imprescindível, sem o qual vocês não vão conseguir prosseguir para chegar nessa diferenciação. Beleza? Então, agora eu vou fazer hemograma. Descartei problemas infecciosos? Claro, para descartar eu tenho que fazer exame de líquor, às vezes tem que fazer exames de PCRs, das doenças infecciosas, para ter certeza que não tem um problema infeccioso. Mas é um Dashi, vocês não podem deixar de lembrar disso. O Dashi é uma raça super predisposta à hérnia de disco, problema degenerativo. O que eu posso fazer imediatamente? Vamos fazer um raio-x, porque eu descarto a chance de trauma, pode ter uma fratura, uma luxação, e também eu já vejo como é que, se tem algum sinal ali
de degenerações discais, mas muito embora só o raio-x simples não vai mostrar compressão espinhal. Vocês sabem muito bem, vocês viram na disciplina de imagem que o raio-x vai ver o osso, ele não vai ver bem o tecido mole como a medula espinhal. A gente pode ter indícios de discopatia, mas a confirmação vai precisar de ou um exame contrastado, um raio-x contrastado, que a gente chama de mielografia, ou uma tomografia, ou uma ressonância magnética, por aí vai. Beleza? Vamos lá. Tá, temos pouco tempo, então vou tentar dar uma pequena acelerada, porque eu preciso acabar essa aula hoje. Então, mais para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Olha agora, ó. Agora a gente está falando de vestibular. Olha como esse animal tem desequilíbrio. Na marcha, ele até já tem um pouco de compensação. Ele estava muito pior, mas agora ele se compensou. Mas olha a cabeça, ele não consegue compensar. Ele não consegue manter o equilíbrio da cabeça no local certo em relação ao solo, em relação ao ambiente que ele está. Então, ó, head tilt total. E aí ele fica aqui, ó, a cabeça, ó. Por quê? Porque todo o sistema dele está mandando informações que ele tem que reposicionar essa cabeça. Ele não consegue. Isso é falta de equilíbrio total. E aí vem a ataxia associada a isso. Se a gente pegar ele para avaliar, vai ver que tem nistagmo, tem estrabismo. Então, a gente está falando aqui de um quadro que é bem dramático, né? Bem importante. Imagina a qualidade de vida desse animal. Professor, a gente pode fazer sedação em um animal que está nesse estado já? A gente precisa entender o porquê que ele está nesse estado antes de fazer uma sedação. Se ele chegou num quadro agudo, a gente precisa fazer um vestíbulo sedativo. Então, por exemplo, um benzodiazepínico pode ser utilizado, sim, para uma sedação, porque imaginem nós com uma labirintite aguda, completamente transtornados, né? Assim, o estado mental está normal, mas eu não consigo nem saber onde eu tô, eu começo a ter muita náusea, às vezes tem vômito associado. Então, nesses casos, pode. Mas esse cara aqui não é agudo, já é crônico. Ele já está bem melhor do que antes. Embora seja bem dramática a situação dele pela cabeça, né? Então, nesse caso, já não adianta mais fazer sedação. A gente vai ter que realmente tentar agir na causa base. Tá? Então, aqui a gente está falando localização de lesão. Vocês podem pensar, sistema vestibular. Sistema vestibular. Mas o sistema vestibular ele é muito amplo. Se vocês lembrarem da neuroanatomia, aonde estão os componentes do sistema vestibular? Existe a porção periférica e existe a porção central. A porção periférica ela está dentro da orelha interna. Então, a gente está falando lá de canais semicirculares, que dentro ali nós temos labirinto membranoso, tem preenchido por linfa, tem receptores ali do 8º par de nervos cranianos, que é o vestíbulo coclear, que captam informações relacionadas com com as nossas movimentações de rotação, aceleração, desaceleração, inclinação e por aí vai, para que a gente se reposicione. Então, essa é a parte periférica, junto com o próprio nervo. E aí tem uma porção central, que são os núcleos, né, os corpos neuronais que vão originar esse 8º par, que estão lá no bulbo raquídeo, né, no bulbo raquidiano. E também tem uma porção caudal do cerebelo que é responsável pela porção vestibular. Ou seja, a porção central envolve bulbo e porção caudal de cerebelo. Se qualquer uma dessas áreas estiverem acometidas, o paciente pode ter sinais vestibulares. Então vejam a amplitude que pode ter uma síndrome vestibular. Síndrome vestibular só é um nome bonito, mas ele não diz muita coisa para a gente. Então eu preciso que vocês avancem nesse diagnóstico, nessa precisão de saber aonde está a lesão. Porque vocês concordam que é muito diferente você ter um problema periférico, na orelha interna, ou lá dentro do encéfalo, pegando bulbo e cerebelo, é muito diferente. Até para a parte de exames complementares e suspeitas diagnósticas. Se for um problema periférico, se vocês diagnosticarem, não tem alteração de estado mental, não tem alteração de ataxia. Ataxia é uma alteração de envolvimento do sistema nervoso central. Alteração de consciência também, sistema nervoso central. Vamos dizer que esse animal não tem alteração
de paresia nem déficits proprioceptivos, porque isso tudo também, né, via de regra, grande maioria das vezes, vai ser por acometimento do sistema nervoso central, quando a gente está falando de vestibulopatias, tá? Então, se for um problema da orelha interna, eu não espero nada disso, eu não espero déficit proprioceptivo, não espero paresia, não espero alteração de estado mental, não espero alteração de outros nervos cranianos. Eu espero só que o animal esteja táxico, porque ele está lá descontrolado, ele está desorientado. Ele tem inclinação de cabeça, ele pode ter rolamento, pode ter nistagmo, e por aí vai. Se o problema for dentro da orelha interna, as minhas suspeitas são algumas. Por exemplo, otite interna, um trauma na região de orelha, uma neoplasia, um pólipo, uma inflamação, uma infecção, qualquer coisa dentro da orelha interna. Em contrapartida, se o problema for central, já muda completamente as minhas expectativas. E aí podem ser várias outras doenças, de acordo com o tempo de progressão e tudo que a gente conversou até agora. Tá bom? Vamos agora para uma parte cerebelar. Vocês vão vendo o vídeo aí, eu vou responder uma pergunta da Carol, que ficou ainda para trás. Ela perguntou assim, eu estava falando do tronco encefálico e medula espinhal. Mas então toda lesão no tronco encefálico, sempre que tiver paralisia, vai ter associada com outras lesões? Sim. Porque se já é uma paralisia ocasionada por lesão no tronco encefálico, já é uma lesão grave para produzir paralisia. Então, via de regra, vão ter outros sinais clínicos. Vão ter sinais de nervos cranianos associados, vão ter sinais de estado mental acometido, pode ter estado mental acometido, pode ter alterações de estado mental, principalmente, já vai ter a paralisia, vai ter déficit proprioceptivo, óbvio, e outros nervos cranianos associados. É isso aí, tá? Se fosse na medula espinhal, não teria. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para o gatinho, para o Minu. Reparem aí, olha a marcha dele. Reparem como o movimento dele não é refinado. Ele inicia o movimento normalmente. Opa, assim, aqui é importante a gente entender que o desequilíbrio não está presente. Eu sei que vocês vão falar, Bruno, pelo amor de Deus, eu preciso rever meus conceitos, então, porque quando eu tomo uma cachaça a mais, eu fico desse jeito, e eu sempre falei que eu fico desequilibrado. Na verdade, você não necessariamente fica desequilibrado, você fica atáxico. Então, olha só, esse animal, ele não tem inclinação de cabeça, ele não tem esses movimentos oscilatórios que a gente estava vendo no animal anterior por conta de alteração vestibular, ele não faz desequilíbrio a ponto de não conseguir se sustentar, fazer rolamento, nada disso. O que ele tem é dificuldade de refinar, de controlar os seus movimentos. Olha lá. Porque ele tem uma hipermetria, olha, hipermetria, essa exacerbação dos passos nos 4 membros, e a ataxia, que é incoordenação. Mas olha como ele consegue equilibrar o passo dele. Mesmo quando ele tem essa incoordenação, ele segura e volta para onde ele quer. Essa é a grande diferença do desequilíbrio para a ataxia. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei, entendo perfeitamente, e não vou exigir que vocês saibam isso do dia para a noite. Mas eu estou mostrando para vocês a importância disso, para que vocês estudem, para que a gente capriche, para que a gente esteja juntos aqui envolvidos nas aulas, porque as próximas aulas eu sempre mostro muito paciente, muito vídeo, para vocês treinarem o olhar de vocês, tá? Eu não quero que vocês também criem uma ansiedade tão grande a ponto de se decepcionar, falar, não, mas é muito difícil isso. Calma, tá só começando. Mesmo para quem não assistiu às aulas de semiologia, calma. Preciso que vocês estudem, para que vocês estejam junto comigo, tá bom? Bom, então aqui, qual é a localização da lesão? Se eu puser um potinho de água para o Minu beber, estou contando, não está aparecendo isso no vídeo, mas eu estou contando para vocês. Ele vai ficar fazendo isso aqui, movimentos de cabeça. Vai lamber com movimentos bem oscilatórios de cabeça. Por quê? Porque ele não consegue refinar o movimento que ele quer fazer. Porque o órgão que faz a coordenação, o refinamento do movimento é o cerebelo. E o cerebelo está acometido. Então a lesão aqui, ela é cerebelar.
os outros nervos cranianos estão normais, o estado mental está normal, não tem paresia, não tem desequilíbrio, só tem alteração relacionada com o cerebelo. A disfunção, ela é cerebelar, então o órgão lesionado é o cerebelo. E aí é um gatinho que nasceu, né? Ele nasceu e desde quando ele começou a andar, ele sempre foi assim. Isso não piorou, isso não melhorou. Ele já tem 4 anos de idade aqui. Então, isso vai ajudar para as nossas suspeitas diagnósticas no nosso DAMINI-TV. Será que pode ser um problema degenerativo? Pô, degenerativo geralmente tende a piorar com o tempo. Não é o caso. Pode ser uma anomalia? Opa, anomalia cerebelar? Pode. Pô, ele desde o início, desde jovenzinho que começou a andar, você falou? É. E nunca piorou? Não. Pode ser uma anomalia, sim. Beleza, segura a anomalia. Pode ser metabólico? Não, ele não tem outros sinais clínicos associados de forma alguma. Uma localização tão focal por conta de um problema metabólico? Não. E em 4 anos já, né? Isso sempre estável? Não. Neoplásico? Pô, se tivesse uma neoplasia por 4 anos aqui nesse cerebelo desse gato, ele já estaria evoluído, já teria morrido, né? Não faz sentido. Nutricional? Teriam outros sinais clínicos sistêmicos, não seria um problema tão focal, não combina. Infeccioso? Gente, eu diria sempre para vocês, tá? Pulo do gato também, o macete. Aqui no Brasil, a gente nunca vai poder excluir infeccioso, nenhum caso eu não excluiria de primeira. Porque pode ser infeccioso. Ele pode ter um cisto de toxoplasmose, pode, e esse cisto pode estar lá quietinho. Ele não tem a doença clínica sistêmica, mas ele tem um cisto de toxoplasmose. Pode, é um exemplo, tá? Então não descartem infeccioso. Inflamatório, encefalites inflamatórias aqui não combina muito, estaria piorando, progressivo. DAMNI, TIV, trauma, tóxico e vascular, combina? Nenhum deles combinam, por quê? Porque os sinais não são agudos. Os sinais são desde sempre, e sempre estáveis. O que sobrou? Anomalia e infecciosos. Olha que fácil que ficou. O que eu vou fazer agora? Avaliação sistêmica desse animal. Vou fazer hemograma para saber se pode justificar uma possível inflamação, uma possível infecção. Posso fazer um exame de líquor. E, para eu fechar meu diagnóstico, possivelmente eu vou precisar de uma imagem avançada. No caso aqui, esse animal ele tem uma hipoplasia cerebelar, que é comum em gatos. Principalmente em gatos cuja mãe foi acometida pelo vírus da panleucopenia felina durante a prenhez. Então, o vírus gosta de fazer lesão nas células específicas, principalmente nas células de Purkinje, um pouco também na camada granular, e na molecular, mas a Purkinje principalmente. Então, esse é um cerebelo que não se desenvolve, ele fica pequenininho. Dependendo da gravidade, às vezes o animal nasce e não tem nenhuma qualidade de vida, ele não consegue nem mamar, porque ele tem dificuldade de acertar o teto, de se manter em postura. O Minu, por sorte, é um quadro discreto. E ele tem qualidade de vida suficiente para isso. Beleza? Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta. Tá. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos de Zeca. Eu vou passar para esse aqui, que é o mais importante para vocês nesse momento. Bom, fica muito mais fácil, porque a gente já conversou de algo bem parecido. Então, agora vocês estão vendo um poodle, que é uma raça considerada, semicondrodistrófica, as patinhas um pouquinho, né, os ossinhos um pouquinho tortinhos, etc. Vocês estão vendo que ele está cognição super normal, comportamento super normal, um cão agitado, marcha dos membros torácicos completamente normais, só que os membros pélvicos estão paralisados. Então, é claro que para vocês saberem onde está a localização de lesão aqui, vocês precisam pôr a mão na massa e saber como é que está o tono muscular. Se ele tem tono muscular aumentado, normal aumentado, com reflexos preservados aumentados, isso vai mostrar que ele tem uma localização em um ponto da coluna vertebral, da medula espinhal. Se tiver flacidez, diminuição de tono muscular, diminuição ou ausência até de reflexos espinhais, patelar e flexores, vai mostrar para vocês que o problema está em outro lugar. Preciso que vocês leiam o capítulo, porque a gente está falando de neurônios motores superiores e inferiores, que geralmente dá nó na nossa cabeça.
E se vocês não lembram disso ou não viram isso lá na semiologia, leiam o capítulo para a aula de amanhã, porque amanhã a gente vai entrar nesses méritos. E se vocês não tiverem esse conhecimento mínimo da parte neuroanatômica e da parte semiológica, na hora que eu falar, vocês vão ficar perdidos. Então, leiam o capítulo. Bom, poderia ser um problema periférico também, claro. Então, por isso que a avaliação aqui vai mostrar para a gente o que pode estar acontecendo. Foi um problema agudo também. A localização de lesão desse cão é espinhal. Tá? Ele tem os reflexos dele estão preservados, na verdade estão até aumentados. O tono dos membros pélvicos também está aumentado. E não sei se vocês repararam, mas olha o rastro que ele está deixando de urina. Vou repetir aqui, ó. Olha o rastro que ele vai deixando de urina, ó. Estão vendo no vídeo? Significa o quê? Que ele está com incontinência urinária? O contrário. Ele está com retenção urinária. E a bexiga dele retém urina e fica tão cheia. Aqui, ó, o rastro de urina, ó. Vai deixar mais agora, ó. E está tão repleta, ele não tem mais coordenação do esfíncter uretral externo dele. O esfíncter está trancado, está hiperespástico, assim como os músculos dos membros pélvicos. Porque ele tem lesão de neurônios motores superiores, que amanhã a gente vai conversar mais, não se desesperem. Então, trancou o esfíncter uretral externo, a bexiga vai ficar repleta, tentando se contrair, mas não consegue. E aí, claro, quando ela está tão cheia, e ele faz essas movimentações com o abdômen, aí a urina acaba conseguindo vencer essa resistência do esfíncter uretral externo e acaba saindo um pouquinho de urina em jato, que é o que vocês estão vendo aqui. E isso me mostra que, junto com as alterações de membros pélvicos, que é um problema espinhal. Não é um problema periférico para os membros. Não é um problema do patelar, do nervo patelar ou do nervo isquiático. Se fosse só desses nervos, não teria envolvimento do pudendo, que é quem controla os esfíncteres. Tá? É um problema espinhal, sim. Localização de lesão, medula espinhal. Como os reflexos estão aumentados e o tono muscular está aumentado, eu sei que o problema desse animal é tóraco-lombar, não é lombosacro. Aqui, se os torácicos estão normais, o problema só pode ser tóraco-lombar ou lombosacro. Tá? Se fosse lombosacro, ele estaria com diminuição de tono muscular e de reflexos. Como está normal aumentado, só pode ser de tóraco-lombar. Tá? Isso aí a gente vai conversar mais amanhã. E aí, novamente, as suspeitas diagnósticas, mesmo esquema. Aqui no caso, né, poderia ser, começou agudo, né, o proprietário falou que estava super normal e de repente ele teve esse quadro. Então pode ser uma discopatia, um poodle aí de seus 6 anos de idade. Pode ser uma discopatia. Tem uma colega minha que tá assistindo aí, a Ana. Ana, isso aí não é FMG, ó. Então o paciente nosso a gente atendendo aí na UFMG, na época. Então, pode ser discopatia, pode ser trauma, pode ser um acidente vascular, mas está muito simétrico para ser um acidente vascular espinhal, não combina. E no caso aqui era uma discopatia, sim, tá? Legal. Vou precisar fazer raio-x, tudo aquilo que a gente já conversou. E para finalizar a aula, porque a gente já está avançado, reparem esse vídeo aqui, ó. Nitidamente, vocês podem estar pensando, convulsão. Sim, o nome correto é uma crise epiléptica. É uma crise epiléptica tônico-clônica, onde o animal faz movimentos tônico-clônicos com os membros, a boca. Reparem a boca. Olhem as pupilas dilatadas. Então, uma crise epiléptica, geralmente bem rápida, né? Elas são autolimitantes na grande maioria das vezes, depois a gente vai conversar sobre. Depois ele pode ficar com alguns movimentos de pedalagem, mas não necessariamente mais crises epiléticas. Mais o estado pós-ictal. Enfim, qual a localização da lesão? Eu já dei o spoiler para vocês no começo da aula. Já falei para vocês que crises epilépticas advêm de cérebro. Sim, verdade. As sinapses cerebrais estão alteradas. Estão superexcitadas. Mas por quê? Podem ser primariamente por uma alteração intracraniana, mas pode ser também por alguma coisa extracraniana que está interferindo com essas sinapses. Pode ser uma intoxicação sistêmica, pode ser uma alteração renal, pode ser uma alteração hepática. Então, assim, a gente vai ter que fazer um baita de uma investigação clínica nesse paciente para entender o que pode estar acontecendo. Tá? É lógico que a idade, como começaram os sinais clínicos, o curso da doença, tudo isso pode dar um direcionamento para a gente começar o nosso trabalho de investigação. Tá? Então, gente,
É muito importante a gente avaliar muito bem o meu paciente, o nosso paciente, para entender se o problema realmente é neurológico. É a primeira pergunta. Realmente é neurológico? Se é, aonde está essa lesão? Depois de onde está essa lesão, eu vou fazer o meu da Mini-TV. Não antes disso. Eu não vou ficar pensando em nome de doença antes de localizar a lesão, senão a gente vai errar. Um ou outro você vai acertar. Mas, na grande maioria das vezes, se você deixar as vozes ficar chutando o nome de doença, você vai errar. Localize a lesão, ok? E aí, frente ao Mini-TV, você vai ter que lembrar quais são as doenças clínicas mais comuns que acometem aquela região, naquele cão, naquele lugar que você mora, que você trabalha, né? Porque uma coisa é a gente falar das doenças que são prevalentes lá nos Estados Unidos, outra coisa é a gente falar das doenças que são comuns aqui no Brasil, aqui em Goiânia, lá em São Paulo, lá em BH e por aí vai. E lembrem-se que os exames complementares, eles devem ser embasados, os pedidos devem ser baseados na evidência do problema. Não simplesmente pedir, faz ressonância do cachorro inteiro, do gato inteiro, e depois eu me viro aqui para interpretar. Não, isso não vai dar certo. Tá? E claro, não pode, porque economicamente vai ser inviável para o tutor. Certo? Gente, então eu encerro por aqui essa aula. Agradeço a participação de todos vocês.